Capítulo 1151. Veio tão rapidamente. Wang Lin já estava há algum tempo neste continente selvagem. Considerando o assunto da seita origem, ele não poderia ficar neste continente selvagem por muito mais tempo. Embora ele não tivesse medo da seita do Dao Púrpura, se ele não estivesse lá, a seita de origem seria exterminada com sua força presente. Se fosse o passado, Wang Lin não teria se importado. Mas desde que ele matou pessoas da seita do Dao Púrpura, ele já estava envolvido neste assunto. Além disso, aquela cultivadora inteligente, Luan Fei, também tinha respeitosamente dado a ele uma identidade. Além disso, havia a pista do Yin extremo que ele precisava obter do povo da seita do Dao Púrpura. Portanto, Wang Lin decidiu agir com arrogância pela primeira vez e usou o macaco preto que ele acabara de domar para correr para o ninho dessas feras ferozes e roubar as ervas à força. Ele permitiu que o exército das feras o seguisse. É preciso dizer que Wang Lin não achava que o macaco preto seria capaz de roubar tão bem. Até parecia muito acostumado com isso. Esse tipo de proficiência obviamente não foi aprendido da noite para o dia. Depois de fazer isso por tanto tempo, tornou-se uma segunda natureza. Durante esses dias, Wang Lin nem precisou definir uma meta. O macaco estava muito familiarizado com este continente e se movia como um raio. Ele entraria correndo, pegaria a erva e depois sairia correndo sem olhar para trás. Depois de cada roubo bem-sucedido, o macaco preto não pôde evitar soltar um rugido de empolgação. Era como se estivesse muito satisfeito com seu próprio comportamento. O que fez Wang Lin sorrir ironicamente foi que ele vagamente se sentiu como se esta Era das Trevas fosse famosa neste continente selvagem. Era muito habilidoso em evitar as feras que o perseguiam, como se isso acontecesse com frequência. Se essas feras ferozes só tivessem suas ervas roubadas uma vez, não iriam perseguir por vários dias sem se preocupar com a exaustão. Havia um toque de loucura ódio profundo neles. Wang Lin começou a especular que algumas das ervas que essas feras ferozes escondiam não cresciam nos picos das montanhas, mas em outros lugares. Lugares que Wang Lin precisaria encontrar para espalhar seu senso divino. Caso contrário, esses lugares seriam muito difíceis de descobrir com os olhos devido ao nevoeiro. No entanto, o macaco preto não foi afetado, como se já soubesse onde as ervas estavam escondidas. Ele se moveu como um raio enquanto roubava as ervas e partia. Era como se o macaco preto já estivesse observando tudo há muito tempo. Durante esses dias de pilhagem, o macaco preto se animou com Wang Lin. Às vezes, olhava por cima do ombro para Wang Lin como se estivesse olhando para alguém que trabalhava na mesma área. Foi devido a essa descoberta que Wang Lin se lembrou do dia em que matou o macaco preto. Mesmo quando ele revelou claramente um cultivo mais forte e feriu o macaco preto, o macaco não estava disposto a ceder. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de ódio e má vontade. Não foi até a ameaça de morte que finalmente cedeu. Presumivelmente, esse macaco preto que costumava roubar ervas alheias deve ter se sentido muito complicado quando foi roubado. No entanto, parece que há muitos animais ferozes nos perseguindo. Wang Lin sentou-se nas costas do macaco preto e olhou para a nuvem de poeira atrás dele. Rugidos de raiva constantemente vinham de trás dele em seus ouvidos. Ele já havia colocado os animais mosquitos em seu depósito. A situação atual não era adequada para o aparecimento dos mosquitos. Simplesmente havia muitos ferozes beastes perseguindo-os, e muitos eram bestas que eles nem mesmo roubaram. No momento em que viram o macaco preto, eles se juntaram ao exército perseguindo o macaco. De longe, era impossível ver quantos animais ferozes existiam. Você só podia ver uma linha de poeiras sendo levantada, e os ferozes animais estavam determinados a pegar o macaco preto. O macaco preto fez vista grossa a tudo isso. Enquanto corria, às vezes torcia o corpo para evitar feitiços. Houve algumas ocasiões em que foi empurrado para uma situação ruim e rugia repetidamente como se estivesse xingando. Wang Lin revelou um sorriso quando sua mão direita alcançou o vazio e abriu seu espaço de armazenamento. Ele pegou um talismã amarelo e colocou no ombro do macaco preto. Em um instante, uma estrela amarela irrompeu ao redor do macaco preto e ele avançou para o céu. O corpo do macaco preto estremeceu e seus olhos se encheram de alegria. Sua velocidade aumentou repentinamente, e ele saltou no ar e pousou diante do exército de bestas. No entanto, ele não escapou imediatamente, ele rugiu para o exército de bestas. Então ele correu para o exército de bestas, socando
chutando seu caminho antes de sair do outro lado. Todas as feras rugiram e ficaram ainda mais loucas. Vendo que o macaco preto estava prestes a atacar de volta, Wang Lin franziu a testa ligeiramente e deu um tapinha no ombro do macaco preto. O macaco preto parou imediatamente e começou a correr mais uma vez. O tempo passou lentamente. Devido ao macaco preto ficar mais rápido, ele se tornou como um ladrão. Ele varreu todas as áreas que sabia ter ervas e saiu imediatamente após tomá-las. O exército de bestas atrás de Wang Lin gradualmente cresceu ainda maior. A terra tremeu e a névoa se agitou. Depois de circundar o continente selvagem, o macaco preto parecia insatisfeito. Ele avançou em direção ao centro do continente com o exército de bestas o seguindo. Wang Lin calculou o tempo e não deteve o macaco preto. Durante esses dias no continente selvagem, Wang Lin aprendeu aos poucos que havia feras ferozes de posição ainda mais alta lá dentro. O macaco preto correu rapidamente em direção ao centro do continente. Não havia muitas montanhas aqui e, em vez disso, estava cheio de vales cercados por colinas. Os vales estavam quase todos cheios de névoa, tornando impossível ver o interior, mas normalmente haveria uma pressão misteriosa vindo de dentro deles. Quando o macaco preto avançou para o vale, Wang Lin ficou sério. Esses vales eram muito silenciosos, sem rugidos de feras ferozes. Assim que o macaco preto entrou, ficou completamente vazio. Era como se todos os besteiros ferozes aqui tivessem desaparecido. Wang Lin não foi o único intrigado, até o macaco preto diminuiu a velocidade. Ele olhou para frente e não sabia se poderia continuar. Wang Lin ponderou um pouco e a terra começou a tremer. O exército de feras avançou para a parte central do continente e atacou o macaco negro. Wang Lin ergueu a cabeça e seus olhos brilharam quando ele apontou para a frente. O macaco preto imediatamente começou a avançar. Sob o comando de Wang Lin, a besta negra não se moveu rápido e o exército de bestas gradualmente alcançou. Parecia que esse exército de feras estava avançando nesses vales sob o comando do macaco preto. O tempo passou rapidamente. Enquanto o macaco preto se movia pelo vale, o exército de bestas também avançou. Nesse momento, os olhos de Wang Lin se estreitaram. Ele se levantou e olhou para frente. Ao mesmo tempo, uma voz sombria veio à frente. A seita dos 5 venenos tem um assunto a tratar aqui. Pessoas irrelevantes, saiam rapidamente. A voz sombria acabava de começar a falar quando se transformou em um grito. A voz obviamente viu o exército sem fim de feras ferozes que perseguiam o macaco negro. Nesse momento, o sentido divino de Wang Lin também viu os 8 crânios gigantes fora do vale que estavam absorvendo as almas mortas e convertendo-as em ataques. Ele também viu uma velha murcha em pé sobre um dos crânios. As pupilas da velha encolheram. A névoa aqui fazia com que ela não pudesse ver muito longe e seu sentido divino era limitado. No entanto, as vibrações da terra gradualmente ficaram mais fortes, e logo a onda interminável da besta entrou no alcance de seu sentido divino. Neste momento, ela não pode deixar de suspirar. Porém, com seu nível de cultivo, sua inteligência era alta. Depois de ver o macaco preto, ela imediatamente percebeu que esse grande número de feras estava perseguindo o macaco preto e o cultivador de cabelo branco em seu ombro. Uma sugestão de intenção de matar apareceu em seus olhos. Ela não acreditava que isso fosse uma coincidência. Ou era a seita Flor Clara enviando reforços ou uma das outras 6 seitas havia chegado mais cedo. Eles vieram tão rápido. O velho deu um passo à frente e investiu contra o macaco preto. Uma névoa venenosa começou a se espalhar diante dela. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele imediatamente percebeu que havia entrado acidentalmente em uma batalha. Esses 8 crânios eram obviamente uma formação para prender e matar uma pessoa ou fera dentro do vale. No entanto, ele não teve tempo de explicar. A velha era muito rápida e o veneno já estava soprando para cá. Além disso, ela tinha a intenção de matar. Wang Lin saltou do macaco preto e deu-lhe uma ordem. O macaco preto silenciosamente mudou diretamente para a frente nos 8 crânios ao redor do vale. Ao mesmo tempo, a mão direita de Wang Lin formou um selo e apontou para a frente. O vento negro imediatamente apareceu e se transformou em dragões negros que atacaram a velha. O nível de cultivo da velha era o mesmo do Nirvana Cleaner de Songwoo. No entanto, seu cultivo de veneno a tornou muito poderosa e muito mais forte do que Songwoo. O vento preto se aproximando. Ela imediatamente formado um selo e cuspiu 3 bocados de ar. A primeira respiração se
transformou em névoa vermelha que rapidamente se espalhou. Ele colidiu com o vento negro e um estrondo de sacudir o céu ocorreu. A segunda respiração se transformou em água negra que espirrou como chuva. Ele penetrou na névoa vermelha e avançou direto para Wang Lin. Cada gota de água negra continha um veneno estranho. Se apenas uma gota caísse, seria o suficiente para decompor sua carne em uma poça de sangue. A terceira respiração brilhou 7 cores antes de se transformar em uma estátua de mais de 300 metros de altura. Rei venenoso, por favor apareça. Selo do espírito venenoso. A velha era cruel e imediatamente usou seu feitiço mais poderoso. Os olhos da estátua do rei do veneno se iluminaram. Então, uma luz que parecia corpórea saiu deles e formou uma marca negra diante da estátua. No momento em que o selo apareceu, ele avançou contra Wang Lin. Se caísse em seu corpo, em cima de sua carne se transformando em uma poça de sangue, até mesmo sua alma de origem morreria instantaneamente por causa do veneno. A velha era extremamente cruel. Para pegar a receita da pílula de jade do vazio do Nirvana para si mesma, ela usou seu feitiço mais forte para matar Wang Lin. Ela estava até preocupada, que Wang Lin faria seus feitiços, então ela baixou a manga e uma pequena cobra apareceu como um relâmpago. Esta pequena cobra era sua besta ligada à vida e era completamente negra. Havia uma pequena coroa que parecia um pente de galho em sua cabeça e, no momento em que apareceu, um cheiro de peixe encheu a área. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1152, Dentro do Vale. Capítulo 1152, Dentro do Vale. No entanto, essa velha havia subestimado o vento negro de Wang Lin. Agora que Wang Lin havia alcançado o estágio de limpeza do Nirvana, o poder dos feitiços de Bai Fen começou a mostrar sua verdadeira natureza. Mais importante, depois da fortuna que King Lin lhe deu, Wang Lin ganhou um profundo nível de compreensão dos feitiços de Bai Fan. Quando os 5 dragões negros colidiram com a névoa vermelha, a velha cuspiu, um estrondo estrondoso ecoou. Os 5 dragões rugiram, rapidamente atravessaram a névoa vermelha e se condensaram em um. Esses 5 dragões negros se fundiram rapidamente e uma aura poderosa apareceu. Rapidamente se transformou em uma lança negra. Esse discurso não era real e era transparente, mas a aura que emanava dele fazia o céu tremer. A lança avançou. Ele ignorou a chuva negra e a foca venenosa e se aproximou da velha. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Quase no momento em que a velha cuspiu 3 respirações e tirou a pequena cobra, a lança negra estava a menos de 30 metros dela. Um vento forte e frio fez com que a expressão da velha mudasse muito. As rugas em seu rosto foram empurradas pelo vento e suas pupilas encolheram quando ele recuou rapidamente. Ela não teve tempo de controlar os feitiços que atacavam Wang Lin e suas mãos rapidamente formaram um selo. Escamas pretas apareceram sobre sua pele enrugada. Nesse momento, ela não parecia humana, mas sim uma fera humanoide. A intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin e ele flutuou no ar. A primeira coisa que chegou foi o selo formado pelo olhar da estátua. Ele se moveu muito rápido e se aproximou do peito de Wang Lin. Não havia tempo para se esquivar. Mas Wang Lin não pretendia recuar. O nível de cultivo dessa velha era um pouco mais alto do que o de Wang Lin e seus feitiços eram muito mais poderosos do que os de Song Lud. Os ataques dela foram cruéis, mas Wang Lin matou seu quinhão de cultivadores do Nirvana Clancer. O homem mais corajoso vence no caminho estreito. No momento em que o selo venenoso se fechou, Wang Lin ergueu a mão direita e empurrou para fora. De repente, ele estava a menos de 18 centímetros do selo venenoso. Nesse exato momento, a mão esquerda de Wang Lin apontou para o dorso da palma direita em uma velocidade muito rápida. Cada vez que ele apontava, um rugido estrondoso ecoava. Toda a energia de origem em um raio de 10.000 pés estava sendo controlada por um método tirânico de se reunir na ponta do dedo de Wang Lin e depois ir para sua palma. Embora pareça lento, é apenas para um instante. No momento em que o veneno se aproximou da palma da mão de Wang Lin, um estrondo de quebrar a terra veio do pão de Wang Lin e se espalhou para fora. Com esse impacto, a chuva negra cuspida pela velha não conseguiu mais se aproximar e foi empurrada para longe. Não fui capaz de ferir Wang Lin de forma alguma. Este estrondo foi mais alto do que um trovão e até começou a ecoar enquanto se espalhava pelo continente. Até mesmo Wang Lin não conseguiu suportar esse som e não pôde deixar de dar alguns passos para trás.
O selo de veneno tremeu e incontáveis rachaduras apareceram nele antes que se quebrasse. A energia de origem tirânica da palma da mão de Wang Lin empurrou o selo quebrado para trás e ela pousou no peito da estátua. Uma marca de mão preta apareceu no peito da estátua e duas rachaduras começaram a se espalhar pela estátua. Então a estátua se despedaçou. Naquele momento, Wang Lin deu alguns passos para trás. A pequena cobra rompeu a onda de choque à força e avançou contra Wang Lin. Ele soltou um chiado e cuspiu um gás extremamente venenoso. A expressão de Wang Lin era sombria quando ele alcançou o vazio e abriu seu espaço de armazenamento. O cadáver feminino prateado saiu. Sem a necessidade de Wang Lin dar uma ordem, a mulher vestida de prata correu para a pequena cobra. Wang Lin saltou sobre a mulher vestida de prata e a pequena cobra e atacou diretamente a velha. A expressão da velha mudou muito enquanto ela continuava a correr, tentando se esquivar da lança negra. No entanto, a lança negra estava presa a ela e se movia cada vez mais rápido. Parecia que estava prestes a quebrar o espaço aqui. Depois de ver Wang Lin saindo de sua formação de extermínio, seu rosto ficou ainda mais sombrio. Ela mordeu a língua e estava prestes a cuspir mais veneno quando a intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin e ele apontou para ela. Pare. Incontáveis fios invisíveis de repente apareceram no mundo e envolveram. A palavra pare fez seu corpo tremer violentamente. Fumaça verde saiu de sua boca e ela imediatamente começou a gritar. A boca cheia de sangue venenoso não foi cuspida e, em vez disso, desceu por sua garganta. Este sangue continha veneno que normalmente não faria mal a ela. No entanto, ele foi interrompido quando ela estava prestes a usá-lo e o feitiço parar congelou seu corpo. Enquanto ela gritava, uma grande parte de seu corpo começou a se decompor. Nesse exato momento, a lança negra se aproximou e perfurou o peito da velha. Não penetrou em seu corpo, mas explodiu. Os gritos da velha pararam de repente e seu corpo caiu em uma poça de sangue. Sua alma de origem enfraquecida estava prestes a escapar quando Wang Lin acenou com a manga e capturou-a. Embora a batalha tenha sido curta, Wang Lin ainda sentia um medo persistente de como ela era perigosa. Os feitiços de veneno dessa velha eram suficientes para deixá-la vencer a maioria das pessoas no mesmo nível de cultivo. Mesmo as pessoas com níveis de cultivo mais elevados sofreriam com o veneno dela se não estivessem preparadas. Era uma coisa muito comum para Wang Lin matar pessoas, mas o assassinato de hoje aconteceu sem motivo. Ele nem mesmo a conhecia, e se não fosse pelo fato de que ela tentou matá-lo, ele não a teria matado sem motivo. A pequena cobra que estava lutando contra a mulher vestida de prata de repente estremeceu e ficou mais fraca depois que a velha foi presa. Logo, a mulher de prata pegou a cobra. Nesse momento, o macaco preto já havia contornado o campo de batalha e entrado no vale que os 8 crânios cercavam. O exército de bestas avançou para o vale. Havia uma tonelada de feras ferozes e, como a velha se foi, os 8 crânios tornaram-se instáveis. O relâmpago conectando todos eles desabou. Wang Lin olhou para o macaco preto à distância, e o macaco preto entendeu a ordem de continuar correndo. A terra continuou a vibrar enquanto o exército de bestas a perseguia pelo vale. Havia alguns animais ferozes que queriam atacar Wang Lin, mas depois que ele acenou com a manga, todos eles morreram. Não demorou muito para que todos os animais ferozes o deixassem e perseguissem o macaco preto. Ele ainda podia ver a tempestade de poeira sendo levantada. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele encarou os 8 crânios que haviam se tornado ainda mais instáveis, como se fossem desabar. Wang Lin deu uma olhada mais de perto antes de passar ao lado de um dos crânios e acertá-lo com a palma da mão. O crânio tremeu e a luz fantasmagórica em torno dele se dissipou. Em seguida, ele se encolheu e um crânio cinza do tamanho de um punho permaneceu imóvel. Wang Lin selou os 7 crânios restantes da mesma maneira. Esses 8 crânios foram claramente um conjunto para uma formação. Wang Lin não os levou embora, mas os selou, porque ele não sabia o que havia no vale. Seu sentido divino não conseguia penetrar na névoa. Ele entrou cautelosamente no vale. Bastaria um pensamento para que o selo nos 8 crânios se dissipasse e o cerco anterior retornasse. O vale não era muito grande. A primeira coisa que Wang Lin viu ao entrar foi um cadáver. O cadáver estava apodrecendo e ele só poderia dizer que era um cultivador. Houve uma etapa muito desagradável vinda do cadáver. Depois de franzir a testa, Wang Lin avançou e logo chegou ao centro do vale. Seu divino se espalhou lentamente e ele logo encontrou uma figura sentada ali junto com 4 cadáveres que morreram envenenados.
Obrigado por me salvar. Uma voz fraca veio da pessoa sentada ali. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele caminhava lentamente e via claramente tudo à sua frente. Os 4 cadáveres estavam todos apodrecendo. Seus olhos estavam escuros e havia um leve toque de fusão neles. O mesmo cheiro fétido também vinha de seus cadáveres. A pessoa sentada ali era um homem de meia idade. Seu rosto estava pálido, sem qualquer vestígio de sangue e havia uma linha preta entre as sobrancelhas. Até mesmo sua alma de origem estava à beira da morte. Parecia que o veneno dentro dele havia se desenvolvido muito. Este não era um veneno comum, mas um veneno extremamente poderoso. Nirvana Kule é um ser de último estágio. Os olhos de Wang Lin brilharam. Um veneno forte o suficiente para matar um cultivador Nirvana Kule é um ser em estágio avançado foi páreo para o veneno do 7º céu. O fellow cultivador também veio para a receita de Jade Pílula. Não sei de que seita você é, mas acredito que esses 2 itens são algo que você deve obter. Mesmo que eu não os dê a você, acredito que você tem uma maneira de abrir meu espaço de armazenamento. Esqueça. Vou deixar você ficar com esses 2 itens, mas, por favor, me mate para que eu possa parar de sofrer com este meu verme roxo. Havia amargura no rosto do homem de meia idade enquanto ele implorava. Wang Lin ponderou silenciosamente enquanto olhava para os 4 cadáveres no chão e depois para o homem de meia idade antes de assentir. Essas 4 pessoas eram meus discípulos. Para me proteger, eles foram infectados pelo veneno daquela velha da seita dos 5 venenos e morreram. Havia tristeza nos olhos do homem de meia idade. Esses 4 foram os últimos de seus discípulos. Se não fosse por este incidente, eles eventualmente se tornariam líderes da seita. Eu não posso usar a energia de origem com este veneno em meu corpo, então me empreste um traço de energia de origem para abrir meu espaço de armazenamento. Vou pegar a receita de Jade Pílula para você, então você pode me deixar morrer uma morte rápida. Por causa das posses mundanas, acabei assim e até envolvi meus discípulos. A amargura no rosto do homem de meia idade se tornou ainda mais forte. Wang Lin continuou sem dizer uma palavra enquanto erguia a mão direita e avançava. Um fio de energia de origem disparou em direção ao homem de meia idade. Quando chegou a 7 centímetros do homem de meia idade, a energia de origem mudou repentinamente. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1153. Há silêncio antes de cada evento importante. Capítulo 1153. Há silêncio antes de cada evento importante. No momento em que mudou, a energia de origem de Wang Lin deixou de ser gentil. Continha a força de uma montanha ao se chocar contra o homem de meia idade. No entanto, quando estava prestes a pousar, o homem de meia idade ergueu repentinamente a cabeça e seu rosto ficou feroz. Uma aura destrutiva estava prestes a explodir de seu corpo. A expressão de Wang Lin ainda estava fria. Depois de enviar a energia de origem, ele abriu seu espaço de armazenamento e a espada de ferro avançou. Raio de energia de espada disparou para frente e o homem de meia idade que estava prestes a explodir tremeu. O sangue apareceu em seu pescoço e espalhou-se por toda parte. O que morreu não foi apenas seu corpo, mas também sua enfraquecida alma de origem. Seus olhos estavam abertos enquanto olhava para Wang Lin, e sua cabeça caiu e rolou no chão. Seu olhar turvo ainda era feroz. Seu truque antes de sua morte não era inteligente, mas era atraente para as pessoas que estavam atrás da receita de Jade Pílula. No entanto, Wang Lin não sabia nada sobre eles. Mais importante, depois que Wang Lin entrou no vale, ele viu o primeiro cadáver e, em seguida, os 4 cadáveres. Superficialmente, todos pareciam iguais, como se tivessem morrido por causa do veneno em seus corpos. No entanto, houve algumas diferenças sutis. Wang Lin sempre foi cauteloso, então, embora as diferenças fossem pequenas, ele ainda as via. O primeiro cadáver realmente morreu devido ao veneno em seu corpo. Os outros 4 não eram assim, eles foram mortos primeiro e então o veneno em seus corpos foi ativado. As posições dos 4 corpos levaram Wang Lin a especular. Essas 4 pessoas foram aparentemente mortas pelo homem de meia idade por algum motivo. Eles podem ter sido seus discípulos, como ele disse, ou podem ter sido os discípulos da velha. Em suma, Wang Lin não queria saber o karma por trás de tudo isso. Ele simplesmente sabia que o homem de meia idade estava mentindo quando disse que não podia usar a energia original. Deve haver uma razão para uma pessoa que estava prestes a morrer mentir. Wang Lin não hesitou em matar uma pessoa assim.
Você iria morrer de qualquer maneira em apenas alguns dias. Lou Qin para o homem de meia idade que havia perdido a cabeça. O corpo rapidamente começou a apodrecer e suas roupas se estilhaçaram. Receita de chá de pílula. Wang Lin começou a ponderar. O velho estava sitiando este homem de meia idade que devia estar atrás do jade da receita. Que tipo de receita de jade pílula faria com que dois cultivadores do Nirvana Clancer lutassem até a morte? Até fez um cultivador Nirvana Clancer de estágio intermediário ousar tentar matar um cultivador Nirvana Clancer de estágio avançado. Sua intenção original era morrer da autodestruição e então a abertura de seu espaço de armazenamento se dissiparia. No entanto, se alguém tiver um nível de cultivo alto o suficiente, não é difícil retirar algo do espaço de armazenamento fechado. Além disso, pelo que ele disse há pouco, ele obviamente me confundiu com uma seita ao invés de apenas uma pessoa. A julgar por isso, a batalha pelo jade e pela receita é uma batalha entre seitas. Ele disse que seus discípulos foram envenenados pelos antigos mulher venenosa da seita dos 5 venenos. A velha que matei antes deve ter sido ela. Além disso, aquela velha mulher envenenada imediatamente tentou me matar quando eu apareci. Ela deve ter determinado que eu represento outra seita. Mais importante, a velha disse algo antes de atacar. Veio tão rápido. Wang Lin de repente olhou para o céu e suas pupilas encolheram. Será que uma grande quantidade de cultivadores de várias seitas estão vindo para cá? Se for esse o caso, então o valor da receita de jade pílula deve ser extremamente alto para causar uma batalha como esta entre as seitas. Wang Lin respirou fundo e seus olhos brilharam. Se 70% da minha análise estiver correta, o homem de meia idade deve ter se preocupado muito com a receita de jade pílula. Como ele sabia que outras pessoas poderiam abrir seu espaço de armazenamento, temo que não os tenha guardado dentro dele. Wang Lin olhou ao redor do vale antes de seu olhar pousar nos 4 cadáveres no chão. Seus olhos se estreitaram. Se eu fosse ele, o que faria se encontrasse tal situação? Eu o manteria no meu depósito ou o esconderia em outro lugar. Wang Lin ponderou em silêncio e fechou os olhos enquanto se colocava no papel do homem de meia idade. Pouco depois, Wang Lin abriu repentinamente os olhos e seu sentido divino varreu os cadáveres dos 4 discípulos, mas ele não encontrou nada. No entanto, ele não estava disposto a desistir. Uma chama saiu de seu olho esquerdo e envolveu os 4 cadáveres. O som do crepitar do fogo ecoou no vale. Havia um veneno poderoso dentro dos cadáveres e o fogo emitia um brilho fantasmagórico. Logo, eles foram reduzidos a cinzas. No entanto, havia um jade e um fragmento de osso animal do tamanho da palma da mão dentro das cinzas. Os olhos de Wang Lin revelaram uma pitada de excitação quando sua mão se estendeu e o jade e o fragmento de osso voaram para sua mão. Seu sentido divino verificou o jade primeiro, e sua expressão mudou. Rancoito Evembra King Sect. Wang Lin respirou fundo antes de se acalmar e olhar para o fragmento de osso da fera. Mesmo com a força mental de Wang Lin, ele não pôde deixar de sentir o ritmo cardíaco aumentar. Seus olhos estavam cheios de descrença quando ele olhou para o fragmento de osso da besta em sua mão. Ele não conseguiu dizer uma palavra por um longo tempo. Nirvana. Pílula do vazio do Nirvana. Embora ele não soubesse o que era uma pílula do vazio do Nirvana, ele conhecia o peso das palavras Nirvana e vazio para os cultivadores poderosos. Em particular, havia uma frase nesta receita de pílula que tocou um sino em sua mente. Ele segurou o fragmento de osso da besta firmemente em sua mão e uma monstruosa intenção de matar apareceu em seus olhos. Nesse momento, se alguém tentasse roubar esse fragmento dele, receberia o ataque enlouquecido de Wang Lin. A pessoa que tomar esta pílula terá 10% de chance de transformar a lei em fonte originária e alcançar o que nós, cultivadores, chamamos de terceira etapa. A pessoa que toma esta pílula tem 50% de chance de passar uma praga do céu. A pessoa que tomar esta pílula terá 80% de chance de entrar no reino Xi. Wang Lin demorou muito para recuperar a compostura. Ele rapidamente guardou o jade e o osso da besta em seu espaço de armazenamento. Ele não teve tempo para pensar nos detalhes, mas estava extremamente certo de que essas coisas eram suficientes para causar uma calamidade no mundo do cultivo. No momento, a notícia dessa receita de pílula não se espalhou muito, mas, à medida que a batalha continuasse, acabaria chocando todo o mar das nuvens. Wang Lin não sentia sua garganta ficar seca há muito tempo.
Ele lambeu os lábios enquanto cuidadosamente apagava todos os vestígios dele e pegava os cadáveres do homem de meia-idade e de outra pessoa. Depois de se certificar de que não havia deixado pistas, Wang Lin voou para fora do vale. Quando estava prestes a levá-los embora, Wang Lin hesitou e apontou decididamente para um dos crânios. O crânio imediatamente desabou e os fragmentos estilhaçados caíram dentro e fora do vale. Os olhos de Wang Lin brilharam e pensamentos correram por sua mente enquanto ele pegava os 7 crânios restantes. Então, depois de refletir um pouco, ele tirou o cadáver do discípulo e o colocou de volta em seu local original. Em seguida, ele cuidadosamente limpou os fragmentos de crânio que caíram dentro e fora do vale antes de deixar um pedaço para trás em um lugar muito secreto. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin respirou fundo e guardou o cadáver feminino prateado. Ele então se transformou em um raio de luz e perseguiu o macaco preto. Eu tenho a alma de origem da velha. Eu não devo deixá-la morrer. Contanto que ela não morra, ninguém saberá que um estranho se juntou a você neste assunto. Todos vão pensar que a velha obteve a receita do Piuele e se escondeu para guardá-la para si. Afinal, ainda há um fragmento dos crânios que ela usou dentro do vale. Há também o cadáver da discípula que morreu por causa do veneno dela. O tempo era das essências enquanto cultivadores de várias seitas estavam vindo para o continente selvagem. Wang Lin não se atreveu a ficar por muito tempo e só conseguiu algo assim. Ele não estava com vontade de roubar mais ervas e rapidamente avançou. Então ele desapareceu usando o Spatial Bending. Quando ele reapareceu, ele estava ao lado do macaco preto em fuga. No momento em que o macaco preto viu Wang Lin, ficou animado e apontou com entusiasmo para vários picos de montanhas. Obviamente, estava dizendo a Wang Lin que havia ervas ali. Wang Lin não prestou atenção. Ele tirou o talismã amarelo do macaco preto e colocou o macaco gigante em seu depósito. Então ele disparou para o céu, rompeu a névoa e colocou o talismã amarelo em seu corpo. Ele ainda estava insatisfeito com sua velocidade, então ele tirou a pele bonita e colocou em seu corpo também. Como resultado, a velocidade de Wang Lin atingiu o pico quando ele atravessou a névoa e deixou o continente selvagem. Mesmo agora, seu coração estava batendo forte como se ele estivesse em um sonho. Tudo o que aconteceu neste continente selvagem e o que ele obteve ainda parecia irreal. Depois de suprimir a empolgação em seu coração, Wang Lin sabia claramente que, se a informação da receita da pílula estivesse com ele, então ele estaria sujeito a uma busca sem fim no sistema estelar nuvem do mar. Esse seria a mesma. Mesmo na aliança e a Leaven porque esta receita foi o suficiente para fazer alguns cultivadores enlouquecer. Em particular, aqueles velhos monstros que estavam sempre cultivando a portas fechadas e alcançaram o pico da era do Nirvana chaterer e se preparando para sua praga do céu fariam qualquer coisa por esta receita de pílula. Não devo deixar ninguém saber que essa coisa está em minhas mãos. Wang Lin moveu-se rapidamente pela região de classificação 5 e não se atreveu a espalhar seu senso divino. Wang Lin tinha a sensação de que muitos cultivadores estavam correndo em direção àquele continente selvagem na 5ª região no momento. Se o encontrassem, que estava com pressa, eles poderiam suspeitar dele. Embora a suspeita não fosse grande, uma vez que vissem o que aconteceu no continente selvagem, eles se lembrariam de qualquer pessoa que considerassem suspeita e se concentrariam nessas pessoas. Quanto maior o problema e mais segredos você tem que esconder, mais calmo você precisa estar. Depois de avançar um pouco, Wang Lin puxou o macaco preto gigante. H.I. sentou-se no ombro do macaco preto gigante e pediu a voar para o continente de Mulu onde a origem Sect foi. Este lugar ainda ficava a alguns dias de distância do continente de Mulu e, apesar de sua ânsia de partir, ele permaneceu calmo enquanto se sentava no gigante macaco preto. Ele era como um verdadeiro cultivador do mar das nuvens. Várias horas depois, Wang Lin já estava longe do continente selvagem. Havia vários outros continentes selvagens nas proximidades, tornando impossível para os outros saber de qual deles o ANG Lin viera. Nesse exato momento, as pupilas calmas de Wang Lin encolheram repentinamente, mas logo voltaram ao normal. Raios de luz vermelha subiaram através da névoa estelar e se aproximaram cada vez mais. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 1154, na fronteira. Capítulo 1154, na fronteira. Dinheiro nobre pode parecer um nome muito vulgar, mas na região de classificação 6, representava a palavra implacável.
Como um ancião da Clear Flower Sect, ele alcançou o estágio inicial do Nirvana Chatere. Ele tinha feitiços chocantes e, devido à sua personalidade, se você o provocasse e não tivesse um nível de cultivo ou seita poderoso, o único resultado seria a morte. Mais de 1000 anos atrás, uma pequena seita da região de Rank 6 matou um de seus discípulos. Ele massacrou seu caminho para a seita e destruiu completamente a seita com alguns de seus amigos, deixando para trás um banho de sangue. Esta batalha o tornou famoso, e todas as seitas na região de Rank 6 souberam de seu nome. Nesse momento, sua expressão era sombria enquanto ele se sentava na cabeça de uma Python com cabeça em forma de dragão. Enquanto a besta espiritual se movia pela região de classificação 5, os discípulos da seita da Flor Clara o seguiram. Não pensei que essa pista fosse verdade. Cada vez que Noblemoney pensava em seu assunto, seu coração batia mais rápido. Vários meses atrás, sua Clear Flower Sect acidentalmente encontrou alguma pista relacionada à lendária Nirvana Void e um Jade que mostrou como se tornar um discípulo central da Yavembre King Sect. Como um cultivador nativo do Mar das Nuvens, a Noblemoney obviamente sabia do evento de sacudir o céu que ocorreu 18.000 anos atrás do Mar das Nuvens. 18.000 anos atrás, no Mar das Nuvens, a seita Quebrando o Céu era uma seita de nível 8 pronta para se mover para a poderosa região de nível 9. 2 meses antes da mudança, eles encontraram acidentalmente uma rachadura espacial, e ela estava cheia de restrições e perigos. A seita Quebrando o Céu reuniu uma grande quantidade de cultivadores para entrar na fenda, incluindo os anciãos que estavam na Noite dos Céus. Eles abriram caminho e tiveram inúmeras baixas. No final, eles encontraram um cadáver nas profundezas da fenda espacial. Havia 3 coisas ao lado do cadáver: uma pílula, uma espada quebrada e um pedaço de osso de animal. Depois de obter os 3 itens, os anciões da seita Quebrando o Céu enlouqueceram e rapidamente deixaram a fenda espacial para retornar à seita Quebrar o Céu. Isso porque a descoberta deles era incrível demais e poderia chocar todo o Cloud Star System. Era possível que a seita Quebrando o Céu assumisse a supremacia da nona seita de Deus. No entanto, eles tinham um traidor entre eles e a notícia vazou. O que os esperava era toda a região de Rank 8 movendo-se contra eles. Incontáveis monstros antigos que raramente apareciam todos participaram dessa batalha que fez seus olhos ficarem vermelhos. No entanto, a seita Quebrando o Céu, que tinha o direito de entrar na região do Rank 9, tinha o poder de batalhar em toda a região do Rank 8. Um banho de sangue foi criado na região de Rank 8. A região de Rank 7 foi afetada, e eles também enviaram cultivadores, e a região de Rank 6 também foi arrastada. Até mesmo a região de Rank 5 foi afetada, e uma catástrofe que varreu o Mar das Nuvens começou. Este assunto foi extremamente violento. Mesmo depois de 18.000 anos, a Noblemoney estremecia ao pensar nisso. No final, isso fez com que a região de Rank 9, que quase nunca interferia, finalmente entrasse em cena. Este assunto foi um pouco desvantajoso para a seita Quebrando o Céu e, neste momento, a seita Quebrando o Céu se dividiu. Uma grande quantidade de pessoas na seita Quebrando o Céu não estavam dispostas a lutar por esses 3 itens. Eles trocaram a pílula e a espada quebrada para sobreviver. Eles também mantiveram sua trajetória original de mover-se para a nona região. Uma pequena parte da seita Quebrando o Céu pegou o fragmento de osso da besta e começou uma batalha de vida ou morte com aqueles que tentaram roubá-los antes de desaparecer no longo rio da história. Já o osso da besta com a receita da pílula desapareceu e ninguém sabia para onde foi. Alguns acreditavam que ele foi levado pelos cultivadores da região do Rank 9 e outros acreditavam que ele estava escondido entre uma das seitas do Rank 8 que lutou contra a seita do Quebra do Céu. No final, o assunto acabou, e para onde foi o osso da besta permaneceu um mistério. Isso foi até 18.000 anos depois, quando a seita da Flor Clara encontrou uma pista. Se essa pista era verdadeira ou falsa, ela chocou toda a seita da Flor Clara. Eles imediatamente bloquearam a informação, e até mataram alguns dos discípulos que sabiam deste assunto. Este assunto era simplesmente muito chocante. Se eles fossem um pouco descuidados, isso levaria à destruição de sua seita. Afinal, a lição sangrenta que a seita Quebrando o Céu aprendeu foi o suficiente para alertar as pessoas. Comparada com a seita Quebrando o Céu do passado, a seita da Flor Clara era como uma formiga. Eles não tinham qualificação para segurar este fragmento de osso de besta. Embora fossem gananciosos,
Não pretendiam ficar com isso para si próprios. Eles esperavam encontrar o fragmento de osso da besta e, em seguida, doá-lo a uma poderosa seita de nível 8 em troca de uma grande quantidade de benefícios e proteção de longo prazo. Eles também esperavam usar isso para obter ajuda da seita de nível 8 para se tornar o suzerano da região de nível 6. No entanto, tudo isso dependeria se essa pista fosse verdadeira. Se eles apenas deram a pista para a seita de nível 8 e ela acabou sendo falsa, então a seita da Flor Clara não poderia suportar a raiva da seita de nível 8. Foi por isso que eles não se atreveram a entregar uma pista e foram verificar eles próprios. No entanto, se eles quisessem verificar, eles teriam que evitar que rumores se espalhassem para que as outras seitas de nível 6 não notassem que algo estava errado. Além disso, essa pista levou a uma seita na região de Rancá 3, então se uma grande quantidade de discípulos da seita da Flor Clara se movesse, eles levantariam a suspeita das outras seitas. Essa era a única coisa com a qual a seita da Flor Clara estava preocupada. No final, eles escolheram o discípulo-chefe confiável, Shilo Xing, para pegar 19 discípulos e secretamente seguir para a terceira região. O nível de cultivo de Shilo Xing não era o mais alto na região de classificação 6, então ele pegar alguns discípulos e ir embora não causaria muita atenção. Isso se provou verdadeiro quando nenhum derrubo desnecessário ocorreu, mesmo depois que ele atingiu o rank 3 da região. No entanto, Shilo Xing não achou que essa pista fosse verdade. Ele facilmente obteve o fragmento de osso da besta e um jade. No entanto, quando ele estava voltando para a seita da Flor Clara, ele foi perseguido pela seita dos 5 venenos. As outras seitas da região de rank 6 também aprenderam sobre este assunto. Shilo Xing, você deve esperar. A energia de origem da Noble Money foi injetada na besta espiritual abaixo dele. O espírito animal se moveu ainda mais rápido enquanto perfurava as camadas ásperas de névoa em direção ao continente selvagem. Ele estava apenas liderando o primeiro lote de ajuda. Atrás dele, quase toda a seita da Flor Clara havia se mudado. Enquanto eles corriam pela névoa das estrelas, o olhar de Noble Money se estreitou quando ele viu um cultivátil dentro do alcance de seu sentido divino. Este cultivador estava montado em um macaco preto de 300 metros. Ao longo do caminho até aqui, este cultivador de cabelos brancos não foi o primeiro cultivador que viu. No entanto, este lugar não ficava longe do continente selvagem, então Noble Money não pôde deixar de prestar atenção. Enquanto ele avançava, seu olhar ainda estava fixo no cultivador de cabelos brancos. Não apenas ele, mas os 10 ou mais discípulos da seita da Flor Clara estavam todos olhando para o cultivador de cabelos brancos. Esses olhares parecem tão fechados, e o rosto de Wang Lin ficou pálido e revelou um olhar chocante enquanto ele olhava perplexo para os mais de 10 raios de luz. Ele parou no ar como se tivesse esquecido como voar. Ele sabia que o seu cultivo era um pouco estranho os estranhos não podiam ver através dele imediatamente, então isso poderia causar suspeitas desnecessárias. Assim, ele manteve sua energia de origem sempre ativa no estágio intermediário do Nirvana's Krier. Noble Money desviou o olhar. Ele estava impaciente para ir para o continente selvagem. À primeira vista, ele não encontrou nada de anormal neste cultivador de cabelos brancos que estava, obviamente chocado com sua aparição repentina. De acordo com o mapa estelar que ele tinha, havia vários continentes selvagens próximos. Olhando para o caminho do cultivador de cabelos brancos, esta pessoa obviamente veio de outro continente selvagem. Ele já prestava atenção em Wang Lin. Ele então ordenou que sua besta espiritual passasse bem por Wang Lin. Os outros discípulos também desviaram o olhar ao passar por Wang Lin. Wang Lin foi secretamente aliviado. Ele não conseguia ver de que seita eles eram, mas obviamente eram cultivadores da região de rank 6. Eles estavam indo em direção ao continente selvagem. No entanto, exatamente neste momento, um raio de luz irrompeu ao longe a uma velocidade inimaginável. A luz estava forte e Wang Lin viu claramente um jade dentro. Era obviamente alguém enviando uma mensagem de jade. Esses feitiços eram usados dentro das seitas para transferir mensagens usando jade que se movia muito mais rápido do que os cultivadores. Eles não precisavam se preocupar com a interceptação, porque, a menos que se conhecesse o selo certo, o jade desmoronaria imediatamente. Para evitar acidentes, mais de um jade foi enviado ao mesmo tempo. Este jade se moveu rápido demais e passou por Wang Lin em um piscar de olhos. Ele caiu nas mãos de Noble Money, que não tinha ido muito longe.
A expressão de Noblemoney mudou. Então sua mão esquerda formou um selo e ele usou um selo de mão exclusivo para verificar o jade. Assim que seu sentido divino entrou no jade, seu corpo estremeceu. Este foi um jade enviado pelos cultivadores na segunda onda. Havia apenas uma informação dentro, e dizia que a tábua da vida de Shiloh-Shing havia se quebrado. Shiloh-Shing havia morrido. A expressão de Noblemoney tornou-se extremamente sombria e ele apertou astutamente o jade. Então, seu olhar de repente pousou em Wang Lin. Ele não suspeitava de Wang Lin, mas agora Shiloh-Shing estava morto e eles não sabiam quem o matou. Fosse a seita dos 5 venenos ou qualquer uma das outras seitas de nível 6, todos eram alvos de suspeita. Este assunto era de grande importância, e a Noblemoney preferia matar 1000 pessoas inocentes do que deixar uma escapar. Leve-o para o continente selvagem. Noblemoney apontou para Wang Lin e 8 dos discípulos voaram em direção a Wang Lin. A expressão de Wang Lin mudou. Ele se levantou com respeito, mas também com a quantidade certa de pânico. Companheiros cultivadores, qual é o significado disso? Não nos faça agir. Companheiro cultivador, rápido, siga-nos. Entre os 8 discípulos, 6 deles estavam no estágio corporal Yang e 2 deles estavam no estágio inicial do Nirvana Kriya. Se eles conhecessem Wang Lin em circunstâncias normais, eles não ousariam fazer isso. Afinal, Wang Lin tinha um nível de cultivo mais alto do que eles. No entanto, com Elder Noblemoney aqui este sendo um grande assunto para sua seita, todos eles se tornaram hostis. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1155, corte contínuo. Capítulo 1155, corte contínuo. Ele não poderia voltar para o continente selvagem com essas pessoas. Por causa do macaco preto, todas as feras daquele continente selvagem se lembravam firmemente de Wang Lin. Se Wang Lin voltasse, as feras ferozes seriam detonadas. A agitação das feras seria uma dádiva mortal para qualquer um que já suspeitasse. Isso explicaria que Wang Lin vinha deste continente selvagem. Adicionando a morte de Shiloh-Shing, mesmo se a seita de nível 6 descobrisse que ele foi morto pela velha da seita dos 5 venenos, eles ainda lançariam grandes suspeitas sobre Wang Lin. Assim que essa suspeita surgisse, eles vasculhariam o espaço de armazenamento de Wang Lin, e os cultivadores tirânicos vasculhariam diretamente sua alma. Isso seria um desastre para Wang Lin. Seu rosto estava cheio de uma expressão indignada. Ninguém acharia isso suspeito. Qualquer um ficaria indignado com isso, mas eles ainda teriam que seguir. No entanto, assim que os 8 discípulos principais se aproximaram e Wang Lin ordenou que o macaco preto se movesse como se fosse segui-lo, matando o flash intencional nos olhos de Wang Lin. Ele não poderia voltar para o continente selvagem. Voltar significaria a morte. Dos 18 cultivadores, a pessoa que liderava estava no estágio Nirvana Kshatriya, mas o nível de cultivo mais alto dos 17 restantes era apenas o estágio inicial, do Nirvana Kriya. Uma vez que ele atacasse, ele teria que terminar isso em um curto período de tempo. Obviamente havia mais cultivadores se aproximando, então ele teria que terminar em um curto período de tempo. Ele também não poderia deixar nenhum sobrevivente. Wang Lin ergueu a cabeça e deu um passo à frente enquanto acenava com a mão. Cao Tiu apareceu e se transformou em 5 dragões, que atacaram 5 das pessoas ao redor. Ao mesmo tempo, o macaco preto balançou os braços e começou o ataque. Wang Lin se moveu como um raio e imediatamente chegou perto do cultivador Nirvana Kriya. Ele era muito mais rápido do que o cultivador Nirvana Kriya. As pupilas do cultivador do Nirvana Kriya encolheram e ele quis se esquivar, mas logo sua visão foi coberta por um dedo. Este dedo pousou rapidamente entre as sobrancelhas do cultivador e saiu, deixando para trás um buraco com sangue. O poder de um cultivador do limpador do Nirvana invadiu o corpo do cultivador e esmagou sua alma original. Wang Lin não parou nada e se moveu como água. Depois de matar um, ele bateu em outro e apontou várias vezes para o corpo daquele cultivador. Sons de estalo vieram do corpo daquele cultivador e sangue espirrou por toda parte. Neste momento, os dragões negros de Cao Tiu chegaram às 5 pessoas. Aqueles 5 estavam apenas no estágio corporal Yang, então eles não tiveram chance contra o feitiço de Ban Fan. Eles não foram capazes de resistir quando os dragões negros entraram em seus corpos e então seus corpos explodiram. Junto com eles, os 2 mortos por Wang Lin também explodiram.
A última pessoa foi atingida pelos golpes violentos do macaco preto e um grito miserável ecoou. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Foi incrivelmente rápido. Os 8 explodiram quase ao mesmo tempo, deixando vermelha a área ao redor de Wang Lin. Noble Money, que estava se afastando, de repente se virou e ficou chocado. No entanto, esse choque rapidamente mudou para ferocidade quando ele investiu contra Wang Lin. A expressão de Wang Lin era neutra, mas também amarga. Seu corpo original não estava aqui, então, a menos que ele fosse forçado, porque ele provocaria um cultivador do Nirvana Shatterer. No entanto, ele não teve tempo para pensar, pois já havia matado 8 pessoas. Wang Lin deu um passo à frente rapidamente. Ele tinha que matar todos ao lado do cultivador Nirvana Shatterer o mais rápido possível. Caso contrário, se um deles escapasse, Wang Lin teria dificuldade para se mover até mesmo uma polegada no sistema Estrela do Mar Nuvem. No entanto, as 9 pessoas restantes, junto com o cultivador Nirvana Shatterer, imediatamente perceberam isso e se arrependeram. Noble Money avançou e disparou um raio de luz negra para impedir Wang Lin de seguir em frente. A frieza brilhou nos olhos de Wang Lin enquanto sua mão direita formava um celo e fios de energia do massacre saíam de seu corpo. Eles se condensaram em camadas de defesa e Wang Lin avançou. Ao sair correndo, ele se sentiu como se estivesse colidindo com o universo, e todos os fios de energia da carnificina ao redor de Wang Lin entraram em colapso. Os feitiços de um cultivador do Nirvana Shatterer não podiam ser subestimados. Ao ele a energia bate imediato se dissipou e uma força poderosa correu para o corpo de Wang Lin, levando-o a tossir a boca cheia de sangue. No entanto, ele saiu da luz negra. Quando a Noble Money se aproximou, ele atacou as 9 pessoas que estavam se espalhando. Chamas apareceram em seu olho esquerdo e quando ele acenou com a mão esquerda um mar de chamas apareceu. Havia 3 pessoas dentro do mar de chamas, e elas imediatamente gritaram e foram reduzidas a cinzas. Os 6 restantes empalideceram e foram rapidamente tratados. O rosto de Wang Lin estava pálido e ele estava prestes a persegui-lo. No entanto, exatamente neste momento, Noble Money soltou um rugido raivoso e se aproximou. Sua mão direita formou um celo e a luz negra se transformou em uma lança negra e se aproximou de Wang Lin. Seng que as 6 pessoas estavam prestes à dispersão e Noble Dinheiro estava se aproximando, os olhos de Wang Lin tornou-se vermelhos. Ele sabia que a diferença de nível de cultivo entre ele e a Noble Money era muito alta. Uma vez que ele parasse, ele não seria capaz de matar aqueles 6. No momento em que a lança se aproximou, Wang Lin abriu a boca e cuspiu o selo 18 do selo celestial do inferno. No momento em que apareceu, moveu-se diante de seu corpo e colidiu com a lança. Com um estrondo, o selo do selo celestial se chocou contra Wang e ele, fazendo-o tossir sangue. Mas isso o empurrou em direção a uma pessoa não muito longe. Wang Lin imediatamente acenou com a mão direita e um anel de luz verde caiu no pescoço do cultivador. As pupilas do cultivador encolheram quando ele ergueu as mãos e a luz negra apareceu formar um escudo. No entanto, quando Wang Lin acenou com a mão, o escudo preto caiu e ambos os braços do cultivador explodiram. Finalmente, a cabeça do cultivador explodiu e ele morreu. Existem mais 5. A mão direita de Wang Lin formou um celo e acenou. A chuva apareceu imediatamente e as incontáveis gotas de chuva se juntaram a partes de 5 espadas de cristal que atingiram os 5 discípulos da seita Flor Clara restantes. Nesse exato momento, Noble Money se aproximou de repente. Sua mão direita alcançou o vazio e um espaço de armazenamento se abriu. Um batedor branco voou, e Noble Money agarrou e acenou. Um tipo de lei apareceu de repente e se transformou em raios de luz branca acima de Wang Lin. Essas luzes brancas choveram como espadas e eram simplesmente muito rápidas. Wang Lin subitamente ergueu os olhos e chamas brilharam em seu olho esquerdo. Então uma armadura vermelha carmesim apareceu ao seu redor. Sons de estalho ecoaram quando aquelas luzes brancas pousaram no corpo de Wang Lin. Seu corpo tremia e ele tossiu ainda mais sangue. Seu rosto ficou pálido e sua alma de origem turva. Um raio de luz branca perfurou sua perna direita, tornando-a uma bagunça sangrenta. Se não fosse pela armadura, ele teria morrido. Neste momento, as espadas formadas por Sun Montihain perfuraram os corpos dos 5 discípulos que escaparam. Enquanto seus gritos miseráveis ecoavam, 4 de seus corpos desabaram e suas almas de origem pereceram. Porém, um deles tirou um jade e o quebrou no momento do perigo. Ele foi capaz de proteger sua alma original e então escapou rapidamente.
Como Wang Lin permitiu que essa pessoa escapasse? Sua mão direita alcançou o vazio e seu espaço de armazenamento se abriu. Um raio de energia de espada disparou. Era Xu Ligu indo direto para aquela alma de origem. Se você não o matar, você pode morrer. Esta foi a primeira mensagem que Xu Ligu ouviu depois de aparecer. Depois de ouvir isso, como ele não perseguiria como um louco? Houve um flash de luz prateada no espaço de armazenamento e o cadáver feminino prateado apareceu. Ela não ajudou a atacar Noblimonei, mas foi atrás dos espíritos das bestas que acabavam de perder seus donos. Tudo isso aconteceu em alguns instantes de tempo. Matar todos os cultivadores aqui além do dinheiro Nobel foi difícil até para Wang Lin. No entanto, ele não conseguia relaxar, pois este cultivador do Nirvana Shatterer antes dele era o maior perigo que ele tinha que enfrentar. A razão pela qual ele queria matar os outros cultivadores primeiro, além de não querer que eles escapassem, era para que eles não pudessem interferir na luta. Se ele quisesse matar este cultivador do Nirvana Shatterer, ele teria que estar completamente focado sem a menor perturbação. Só então ele teria uma chance. Se meu corpo original estivesse aqui, matar essa pessoa seria mais fácil do que agora. Enquanto Wang Lin falava, sua mão direita apontava para o selo 18 do selo celestial do inferno. Houve um flash de luz e os fragmentos de alma saíram das 18 camadas do inferno. As almas mais poderosas dentro eram o Master Vodia, formada pela fusão dos dois avatares do Alvere. Eles eram os ases de Wang Lin e, no momento em que apareceram, uma energia fria cercou a área. A expressão de Noblimonei tornou-se extremamente feia. Ele não achava que esse jovem de cabelos brancos usaria feitiços tão fortes e mataria todos os discípulos principais em apenas um curto período de tempo. E quando seus feitiços pousaram, ele realmente não foi capaz de matar essa pessoa. O que o chocou ainda mais foram as almas mortas convocadas pelo feitiço deste cultivador. Duas das almas tinham auras que até o faziam sentir pavor. Isso revelou como seus níveis de cultivo eram destruidores do céu quando eles ainda estavam vivos. Mesmo que eles fossem apenas almas e, portanto, sua força não pudesse ser comparada com a de quando estavam vivos, eles ainda chocaram Noblimonei. Wang Lin apontou e Mestre Vazio e a alma do Alver saíram correndo. No entanto, isso não foi suficiente para encerrar essa batalha rapidamente. Se isso se arrastasse e a ajuda chegasse, Wang Lin sem dúvida morreria. Seus olhos estavam injetados quando sua mão direita alcançou o vazio. Quando o Mestre Vácuo e o Alvidente avançaram, ele sacou a espada de ferro. No momento em que a espada de ferro apareceu, as estrelas tremeram e até a névoa ao redor se agitou. Era como se uma força poderosa tivesse aparecido e estivesse empurrando a névoa estelar para trás. Vazio do pseudo-nirvana. Os olhos da Noblimonei dispararam. Se as almas mortas de antes apenas o chocaram, então o aparecimento dessa espada de ferro deixou sem acreditar. Ganância intensa encheu seus olhos enquanto ele corria para frente e seu cultivo do Nirvana Shatterer estourou. Um cultivador Nirvana Shatterer era muito mais poderoso do que um Nirvana Cleaner. Então essa foi uma luta amarga para Wang Lin. Ele não apenas precisava vencer, mas também rápido. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1156. Saindo do vórtice Chapter 1156 Deixando o Vortex segurando a espada de ferro enferrujada, Wang Lin recuou quando Noblimonei atacou. Wang Lin apontou com a mão esquerda e a alma do Mestre do Vazio e do Alver avançou. Essas duas almas de batalha eram os ases mais poderosos de Wang Lin, além da pequena fonte de origem remanescente que ele possuía. Junto com essa espada de ferro, ele estava dando tudo de si. Afinal, isso não era como na caverna de King Lin, onde ele tinha um corpo original para ser capaz de resistir a todos os ataques. Ele também tinha um poder de Deus antigo sem fim que lhe permitiu lançar um ataque de sacudir o céu com apenas um soco naquela época. Agora não havia oportunidade de usar a noite separada. E o escudo havia se quebrado ao salvar King Lin, então ele não poderia usar o sonho dos tempos antigos que o antigo deus de 8 estrelas havia deixado para trás. Neste momento, apenas com seu avatar de cultivador, seria muito difícil para Wang Lin matar este cultivador. Em particular, agora mesmo sua perna direita estava uma bagunça sangrenta, pois a luz branca de Noblimonei havia atravessado. Também havia energia de origem que continha algum tipo de lei rugindo dentro de seu corpo. Se não fosse pela armadura de couro do deus antigo em torno de sua alma de origem, ela já teria desabado. Felizmente,
O corpo de Wang Lin não era comum. Depois de ser refinado na seita divina do pássaro vermilion, ele continha as leis do fogo e do trovão. Como resultado, ele só foi capaz de se ferir em vez de morrer sob o feitiço da Noble Money. Wang Lin experimentou muitos gritos em sua vida como cultivador, então ele conhecia naturalmente o perigo dos cultivadores do Nirvana Shatterer. Wang Lin não teve muito tempo para pensar no perigo à sua frente. Ele teve que terminar esta batalha rapidamente e tentar matar este cultivador Nirvana Shatterer. Com uma ponta de sua mão esquerda, Master Void e o Alvid atacaram Noble Money. Diante dessas duas almas poderosas, até mesmo Noble Money foi extremamente cauteloso. Em toda a sua vida de cultivo, ele nunca tinha visto um cultivador do Nirvana Cleanser com feitiços que pudessem ameaçar os cultivadores do Nirvana Shatterer. A alma do todo-vidente quase parecia ter enlouquecido e rapidamente formou selos para enviar feitiços. Esses feitiços costumavam ser borrados e não reais, mas direcionavam a lei do mundo para Noble Money. Havia também a alma do Mestre Void. Devido ao fato de que ele havia alcançado seu primeiro Eavenus Blitz antes da morte, ele agitou suas mangas e uma tempestade de trovões apareceu para conter o feitiço de Noble Money. Se Wang Lin não estivesse preocupado com o tempo, ele poderia usar o Mestre do Vazio e o Alvidente para moer dinheiro nobre até a morte. No entanto, Wang Lin não tinha tempo ou energia de origem celestial para sustentar essas duas almas poderosas. O arsenal mágico consumiu a maior parte de sua energia de origem celestial. Como mestre do vácuo e o vidente que estamos lutando com dinheiro nobre, Wang Lin ergueu a mão direita e olhou para a espada de ferro. Ele cortou impiedosamente um raio de energia de espada de estilhaçar a terra apareceu. Transformou-se na ilusão de uma espada gigante e atingiu Noble Money. Isso não terminou aqui. Wang Lin fechou os olhos e desistiu do controle da espada de ferro, deixando que ela se movesse sozinha. A espada de ferro se moveu como se a mão de Wang Lin estivesse colada nela, e outro golpe foi enviado. Raios de luz formaram um arco através da névoa, e cada luz representou um raio de energia de espada. Cada raio de energia da espada consumiu uma grande quantidade de energia de origem do corpo de Wang Lin. A energia da espada se entrelaçou e parecia uma flor. De longe, os raios de energia da espada curva continuaram a aparecer até que formaram uma flor feita de espadas diante da Noble Money. Em um piscar de olhos, 13 golpes de espada caíram. Wang Lin movia o braço com os olhos fechados enquanto a espada se movia sozinha. Uma aura inesperadamente chocante apareceu de Wang Lin, como se tudo no mundo fosse destruído por esta espada. Tudo isso aconteceu em um instante. A Noble Money estava sendo confundida pelo Master Void e pelo Alvid. Sua mão continuou formando selos de diferentes feitiços lançados junto com tesouros, mas seu rosto estava pálido. Embora ele soubesse que a espada de ferro era um tesouro do vazio do Nirvana, havia uma diferença de força entre os tesouros do vazio do Nirvana. O que ele não conseguia imaginar era o poder da energia da espada. Nesse momento, ele obviamente viu a energia da espada ao seu redor, mas não conseguiu se esquivar. Ele soltou um rugido e tentou se libertar das duas almas que o prendiam no lugar. No entanto, exatamente neste momento, Wang Lin abriu os olhos. Seu rosto estava pálido quando ele puxou a espada de ferro. Ele então cortou 6 vezes seguidas. Houve um total de 19 ataques e eles consumiram quase 60% da energia de origem de Wang Lin. Depois, ele recuou. A ilusão de 19 espadas gigantes de repente apareceu em torno da Noble Money. Com a força atual de Wang Lin, ele poderia usar mais, mas as consequências de usá-los foram maiores do que Wang Lin esperava. Então ele interrompeu a espada de ferro à força. Com seu nível de cultivo, ele podia controlar a espada com 19 golpes, mas depois de 19, ele não seria capaz de parar mesmo se quisesse. Ele só seria capaz de usá-lo até que ficasse sem forças. Picar! Wang Lin gritou e as 19 espadas gigantes caíram imediatamente. Eles se uniram em ataques contínuos de espada e atacaram a Noble Money. Isso foi inimaginavelmente rápido. Noble Money não foi capaz de resistir aos 19 golpes da espada do Nirvana Void. Um estrondo estrondoso ecoou quando os golpes da espada penetraram no corpo de Noble Money. Seu corpo tremia e foi instantaneamente dividido em 19 partes. O sangue estourou por toda parte. Um rugido miserável ecoou ao mesmo tempo em que o corpo de Noble Money desabou. Afinal, ele era um cultivador do Nirvana Shatterer, então sua alma original escapou de sua cabeça. Ele pegou aquele tesouro e rapidamente escapou.
Ele estava cheio de um medo inimaginável. Ele até tinha a sensação de que este cultivador de cabelos brancos sabia do assunto sobre a seita quebrando o céu. Era provável que a morte de Shiloh Xing estivesse relacionada a essa pessoa. De que seita é essa pessoa que tem tesouros tão poderosos? Poderia ser. Ele poderia ser alguém da região de Hankoito. Pensando nisso, a nobre Monet ficou extremamente chocada. Sua alma de origem fugiu como um louco. Ele tinha que contar à sua seita sobre isso. Ele também entendeu que a segunda onda de sua seita chegaria em breve, então ele só precisava durar um pouco mais. O rosto de Wang Lin estava pálido. No momento em que a alma original da nobre Monet escapou, uma chama apareceu no olho esquerdo de Wang Lin. Uma chama monstruosa apareceu ao seu redor, formando um mar de chamas. Se você olhar de perto, verá que havia 9 camadas de chamas. 9 transformação misteriosa. No momento em que as 9 camadas de chamas apareceram, elas se contraíram rapidamente em torno de Wang Lin. O corpo de Wang Lin parecia estar queimando quando ele deu um passo à frente. Seu corpo desapareceu com este passo e, em vez disso, um pássaro vermelho avermelhado apareceu com várias centenas de metros de largura. Este pássaro vermelho avermelhado era Wang Lin. Com um aceno de asas, Wang Lin alcançou Noble Monet com um rastro de chamas e se chocou com a alma original de Noble Monet. As pupilas da alma de origem da Noble Monet encolheram e soltaram um grito. Ele sentiu a morte se aproximando e, neste momento, era tarde demais para pensar. A loucura encheu seus olhos enquanto sua mão se movia e uma aura destrutiva veio de sua alma original. Neste momento de perigo, ele escolheu autodestruir sua alma original, mas em seu nível de cultivo, ele poderia controlar sua autodestruição. Seus braços, de repente explodiram em uma tempestade e se fecharam no pássaro vermilhão. O tesouro que ele estava segurando também explodiu em incontáveis linhas brancas que atacaram o vermilhão Bid. No entanto, isso não foi capaz de parar o vermilhão Bid antes de colidir com Noble Monet. Chamas cercaram a alma de origem da Noble Monet. Gritos miseráveis ecoaram enquanto a alma de origem da Noble Monet se enfraquecia. Ele recuou desesperadamente enquanto coberto de chamas e rapidamente escapou. Enquanto ele escapava, suas mãos formaram selos e runas misteriosas apareceram ao seu redor. A alma de uma piton gigante apareceu diante dele. No momento em que apareceu, Noble Monet inalou, fazendo com que a alma do gigante piton encolhesse e desabasse em um instante. Depois de absorver a alma do espírito, da fera de sua vida, Noble Monet escapou como um louco sem olhar para trás. O pássaro vermilhão desapareceu e um Wang Lin apareceu. Seu peito estava uma bagunça sangrenta e os ossos brancos eram visíveis. Ele olhou para o Noble Monet escapando, e a intenção de matar em seus olhos se tornou ainda mais forte. Alma de todo vidente, funda-se com meu sentido divino. Wang Lin não usou o feitiço parar em vez disso, formou um selo antes de apontar para a alma do Alver. Os olhos da alma brilharam e se transformaram em um raio de luz que entrou no corpo de Wang Lin. O corpo de Wang Lin estremeceu e seus olhos ficaram calmos de repente. Essa calma fez parecer que seu olhar tinha visto através de tudo. De todos os cultivadores que Wang Lin conheceu em toda sua vida, o todo-vidente era o único cultivador assim. Depois de obter a fortuna de King Lin, Wang Lin obteve esclarecimentos sobre os feitiços de Bai Fan. Depois de atingir o limite do Magic Arsenal, ele poderia fazer a alma se fundir com ele. Ignorando a fuga de Noble Monet, Wang Lin fechou os olhos lentamente. Ao mesmo tempo, ele ergueu a mão esquerda e apontou para longe. Em um instante, uma tempestade apareceu à distância, e a névoa se agitou violentamente enquanto ondulações amarelas se espalhavam. No centro das ondulações, uma enorme palma apareceu de repente com o dedo indicador levantado e o resto dos dedos formando um punho. Dedo do destino celestial. Wang Lin usou seu próprio poder e a alma do Alver como guia. O dedo do destino celestial desceu sobre o Cloudesse Star System. Ele se moveu com um ímpeto velocidade inimagináveis em direção ao Noble Monet em fuga. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se esquivar do dedo que eventualmente pousou em seu corpo. Quando o dedo do destino celestial substituiu tudo antes do Noble Monet, sua alma finalmente desabou em partículas de luz. O dedo do destino celestial desapareceu junto com ele. Os arredores estavam completamente silenciosos. Desde quando Wang Lin atacou pela primeira vez até agora, apenas um curto período de tempo se passou. Wang Lin mandou tudo embora e disparou para longe. Se meu corpo original estivesse aqui, esta batalha não teria sido tão difícil.
As 3 provas e as 7 calamidades. Não sei se o corpo original pode passar por isso. A mão direita de Wang Lin cobriu o peito. Nesse momento, incontáveis fios brancos se moveram em seu peito, emitindo explosões de dor. Houve um lampejo de frieza em seus olhos quando Wang Lin mudou de direção e desapareceu no horizonte. 5 dias depois, quando o continente de Mulu apareceu lentamente diante de seus olhos, Wang Lin soltou um suspiro de alívio. Ele escolheu uma direção após calcular de onde os cultivadores viriam. Ele simplesmente fez um grande círculo e teve a sorte de poder evitar quaisquer conflitos menores. Wang Lin não sabia que logo depois de matar Noble Money, a morte de Shilo Xing foi divulgada às outras seitas. O espaço ao redor daquele continente selvagem foi imediatamente lacrado. A morte de Noble Money chocou a Clear Flower Sect. Enquanto fechavam a área, eles procuraram o assassino como loucos, mas a essa altura Wang Lin já estava longe. Os cultivadores da região de Rank 6 encontraram naturalmente o cadáver no vale em que Shilo Xing estava, e todos eles atacaram a seita dos 5 venenos. Enfrentando os olhares ferozes de todas as seitas, a seita dos 5 venenos não conseguia nem explicar. Uma subcorrente começou a se mover na região de classificação 5. Após retornar ao continente de Mulu, Wang Lin se transformou em um raio de luz e se dirigiu à seita origem. Ele sabia que a região de classificação 5 ficaria caótica. Os cultivadores de nível 6 da região ampliariam sua busca e, naquele momento, sua identidade na seita de origem seria muito importante. O retorno de Wang Lin não causou muita tensão na seita origem. Ele apareceu instantaneamente no pátio sul. No momento em que ela apareceu, ele viu Shu-Yun sentada do lado de fora da casa e sua expressão assustada. Você? Shu-Yun estava prestes a falar, mas Wang Lin não prestou atenção nela e balançou as mangas. Grandes quantidades de ervas apareceram e logo formaram uma pequena montanha entre eles. Estou devolvendo suas ervas. Wang Lin disse uma coisa e depois entrou na casa. Shu-Yun olhou para as ervas à sua frente e engasgou. Com sua visão, ela poderia dizer que muitas dessas ervas eram difíceis de obter e seu valor estava muito além do valor das ervas que Wang Lin havia consumido. Ela ficou surpresa por um longo tempo antes de finalmente recuperar seus sentidos e soltar um suspiro de alívio. Depois que o ANG Lin saiu, ela foi repreendida pelo professor diariamente e ficou muito preocupada. Sua professora havia dito que se Sr. Sanguinil não voltasse, então quando a seita do Dao Púrpura chegasse, ela seria aquela que arruinaria a seita. Wang Lin estava sentado dentro de casa com um olhar sério e apontou para o peito com a mão direita. Seu rosto ainda estava pálido e ele começou a cultivar. Logo, flashes de linhas brancas começaram a ser forçados para fora de seu corpo. Essas linhas brancas se retorciam e pareciam extremamente ferozes. A mão direita de Wang Lin rapidamente agarrou as linhas de tempo e as arrastou para fora. O sangue jorrou e tingiu suas roupas de vermelho. Olhando para as linhas brancas em sua mão, frieza apareceu nos olhos de Wang Lin. Ele os apertou impiedosamente e eles se transformaram em pó. Wang Lin continuou a cultivar e forçou as linhas brancas para fora de seu corpo. Ele havia passado todo o seu tempo na viagem de volta com isso, então não havia muitas linhas brancas restantes dentro de seu corpo. No terceiro dia após o retorno de Wang Lin à seção de origem, ele forçou todas as linhas brancas para fora. Depois de transformar a última linha branca em pó, seus olhos brilharam. Sua mão direita alcançou o vazio e seu espaço de armazenamento apareceu. O jade e a receita da pílula no osso da fera voaram para sua mão. Wang Lin respirou fundo. Depois de obtê-los, ele não teve tempo para estudá-los. Agora que ele poderia finalmente relaxar, ele estava prestes a estudá-los. No entanto, exatamente neste momento, seus olhos se estreitaram de repente e ele colocou o jade e o osso da besta de lado. Em um piscar de olhos, ele desapareceu e carregou no subsolo em direção a onde seu corpo original estava. O julgamento. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1157, um julgamento, 2 calamidades. Capítulo 1157, um julgamento, 2 calamidades. As 3 provações. 7 calamidades dos deuses antigos eram como as 5 pragas do céu dos cultivadores. Era uma faca pendurada acima de suas cabeças. Se eles sobrevivessem, seu nível de cultivo aumentaria muito, mas se eles falhassem, eles morreriam. O primeiro julgamento teve 2 calamidades, e o segundo julgamento também teve 2 calamidades.
O terceiro julgamento teve 3 calamidades. As 3 provas e 7 calamidades dos deuses antigos eram ainda mais estranhas do que as 5 pragas do céu dos cultivadores. De acordo com as memórias de Wang Lin, quanto mais poderoso o deus antigo, mais tarde viriam as provações e calamidades. Embora um deus antigo normalmente experimentasse a primeira tentativa nas 6 estrelas, alguns deuses antigos a experimentaram nas 7 estrelas. Houve até uma porção muito pequena de deuses antigos que enfrentaram seu primeiro julgamento às 8 estrelas. Tusi foi um deles. Ele encontrou a primeira prova com 8 estrelas e passou facilmente. Isso aumentou muito seu poder, e embora ele não tenha conseguido alcançar 9 estrelas, ele estava no pico de 8 estrelas. Se não fosse pela tentativa de chegar ao lendário estágio de 9 estrelas, ele não teria se arriscado a cultivar a técnica divina de transformação de tinta fluente. Quanto à terceira provação e as 3 calamidades finais, foram as maiores provações que o antigo Deus enfrentaria. Quanto ao que eram, Tusi não sabia. As memórias de Tusi não continham nada sobre o encontro com o primeiro julgamento de 5 estrelas. Cada vez que Wang Lin pensava nisso, ele sorria ironicamente. A chegada antecipada de seu primeiro teste foi devido ao seu antigo corpo divino incompleto e ao fato de que ele havia usado excessivamente seu antigo poder divino na terra dos espíritos demoníacos. Tudo isso fez com que ele fosse o primeiro deus antigo a sofrer a primeira prova das 5 estrelas. O julgamento pelo qual um deus antigo de 8 estrelas havia passado facilmente foi como a vida ou a morte para Wang Lin. Uma das calamidades do primeiro julgamento foi a calamidade corporal. De volta à seita divina do pássaro vermilhão, a metade inferior de Wang Lin era toda ossos. Agora, depois de chegar ao Cloud Star System, isso se intensificou, e tudo de seu peito e abaixo eram ossos. Este foi apenas o começo, a chegada da primeira calamidade. O corpo continuaria a se decompor até que não houvesse mais carne e sangue. Então a primeira calamidade terminaria e a segunda começaria. Se não houvesse mudanças, seu corpo original sem dúvida morreria. Felizmente, Wang Lin obteve o sangue do coração de Tusi, então ele teve uma chance de lutar. O corpo original estava enterrado nas profundezas da seção de origem. Não havia nenhum traço de carne ou sangue, apenas ossos permaneceram. Havia uma fina película cor de sangue envolvendo os ossos. Se você olhasse com atenção, veria uma quantidade muito pequena de sangue movendo-se entre o filme e os ossos. Quando o avatar de Wang Lin se aproximou, as órbitas dos olhos de seu corpo original revelaram luzes fantasmagóricas como se ele estivesse acordando. Ele silenciosamente olhou para seu corpo original e sentou-se para protegê-lo. Ele também colocou todo o seu foco em seu corpo original para ajudá-lo a compartilhar a dor. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Nestes 3 dias, o sofrimento do corpo original se intensificou. A sensação de não ter carne nem sangue, mas ainda assim manter a sanidade, era o suficiente para enlouquecer as pessoas. Durante esses 3 dias, o tamanho do corpo original se expandiu 10 vezes. Neste momento, sob a seita origem, havia um esqueleto de 30 metros de altura calmamente deitado ali. Houve flashes de luz de sangue enquanto o sangue sob a película fluía mais rápido. Depois de mais 3 dias, o esqueleto de Wang Lin terminou de se expandir e atingiu mais de 3.000 pés de altura. A pequena quantidade de sangue ainda fluía pelos ossos, todos maiores do que uma pessoa. No entanto, o fluxo de sangue abrandou até que finalmente se dissipou. Este sangue era o sangue do coração de Tusi. Durante esses dias, o sangue do coração foi lentamente absorvido pelos ossos do corpo original. Quando todo o sangue foi absorvido, a primeira calamidade terminou. Nesse exato momento, os olhos do corpo original brilharam intensamente como se seu olhar pudesse penetrar na terra e ver o céu azul acima. Ao mesmo tempo, uma onda de sons crepitantes ecoou no subsolo. Calamidade óssea. Este som crepitante veio do pé direito de seu corpo original. Era como se uma mão gigante estivesse lentamente esmagando seu enorme osso do pé direito. Seus ossos se estilhaçaram e se transformaram em cinzas. Sob essa dor inimaginável, o corpo original tremia. No entanto, esses sons crepitantes não pararam, eles ficaram ainda mais intensos. Era como um trovão ecoando no subsolo. Cada rachadura era um osso no corpo original em colapso. O rosto do avatar de Wang Lin estava pálido. Ele cerrou os dentes ao compartilhar a dor inimaginável com o corpo original.
As veias de seu rosto estavam inchadas e grandes gotas de suor caíam. A boa calamidade desceu cruelmente assim. Com a poderosa vitalidade dos deuses antigos, mesmo sem carne ou sangue, eles poderiam se recuperar enquanto restasse um traço de vitalidade. A primeira prova foi vitalidade. Depois que a vitalidade fosse apagada, a calamidade óssea chegaria e tentaria destruir os ossos que não poderiam mais se recuperar sem a vitalidade. Uma vez que todos os ossos fossem destruídos, o resultado seria a morte. Se seu corpo original morresse, seu avatar morreria. Se ele quisesse aplacar a calamidade óssea, teria que despertar sua vitalidade para lutar até que seus ossos se recuperassem. Os ossos recém-formados seriam várias vezes mais fortes do que antes. Os tesouros mágicos não seriam capazes de danificá-los. Portanto, embora a dor fosse pior do que a morte, ele ainda suportou. Seu avatar e corpo original resistiram. Ele suportou a dor de seus ossos quebrando e desabando. Ele teve que esperar até o momento em que todos os seus ossos quebrassem, para obter os maiores ganhos. Do contrário, mesmo que ele resistisse e fosse bem-sucedido, apenas alguns dos ossos seriam reformados e o resto permaneceria como antes. Se isso acontecesse, ele teria perdido essa chance. No entanto, Wang Lin entendeu que quanto mais ele resistia, menor a taxa de sucesso. À medida que mais ossos desmoronavam, a dificuldade aumentava. Na verdade, ignorando aqueles que passaram por isso em 8 estrelas, quase todos os deuses antigos de 7 estrelas escolheriam esperar que todos os seus ossos entrassem em colapso antes de resistir. Tudo isso para que eles pudessem transformar essa calamidade em uma grande fortuna. Essa ideia era boa, mas era raro que alguém realmente durasse tanto. Na maior parte do tempo, quando restava apenas uma quantidade de osso do tamanho de uma unha humana, eles não podiam deixar de começar a resistir. Como resultado, aquele osso do tamanho de uma unha se tornaria a única falha no corpo da maioria dos deuses antigos. Já que os deuses antigos de 7 estrelas eram assim, ainda menos deuses antigos de 6 estrelas foram capazes de resistir até o último momento. O último momento foi como o fim do caminho. Houve incontáveis passos à frente se você tivesse sucesso, mas se você desse um passo para trás, isso significaria a morte. Wang Lin não tinha certeza se conseguiria durar até o último momento. No entanto, a fim de reformar sua carne e sangue para que ele pudesse se tornar um verdadeiro deus antigo e não um deus incompleto, Wang Lin decidiu arriscar tudo. Meu avatar é um cultivador que desafia o céu, meu corpo original desafia a linha de sangue. Eu, Wang Lin, passei minha vida cultivando a palavra desafiar. Eu desafio os céus, desafio a calamidade e até mesmo o destino. Uma mera calamidade não é suficiente para parar meu caminho desafiador. O avatar e o corpo original de Wang Lin brilharam, revelando olhares inflexíveis. Não houve grito ou rugido, apenas aquele olhar inflexível foi capaz de mostrar a natureza desafiadora de Wang Lin. Foi invisível e abalou o céu. Sons de estalidos ecoaram alto quando sua perna direita inteira desabou e até mesmo tudo até o joelho em sua perna esquerda se transformou em cinzas. O som de ossos desmoronando gradualmente transmitido à superfície. Durante esse meio mês, todo o continente de Mulu pôde ouvir os estrondos estrondosos vindos do solo. No início foi fraco, mas foi ficando cada vez mais alto. Agora até a terra tremia ligeiramente. Os mortais no continente ficaram apavorados porque não sabiam o que estava acontecendo. Eles só podiam se ajoelhar e orar para que os deuses não ficassem com raiva. Os cultivadores da seita Origem dão grande importância a este assunto. Eles enviaram quase toda a seita para investigar. Esses ruídos soavam como rugidos, e cada vez que chegava aos seus ouvidos, eles não podiam deixar de ser abalados. Li Xiangdong e Luan Fei, junto com os outros 2 anciãos, flutuaram no ar e olharam para a terra. Devido aos seus níveis de cultivo, eles sentiram claramente de onde os rugidos estavam vindo. Li Xiangdong queria descer para verificar, mas foi impedido por Luan Fei. No entanto, agora os rugidos eram ainda mais intensos, quase sacudindo o céu. Se fosse assim, não seria um problema, mas toda a energia de origem no continente começou a se agitar como se houvesse um vórtice invisível sugando a energia de origem de todas as direções. O que aterrorizava os 4 ainda mais era que uma grande quantidade de energia de origem estava se acumulando fora do continente. Embora essa energia de origem estivesse do lado de fora, uma vez que entrasse, a barreira ao redor do continente entraria em colapso instantaneamente.
Pensando nas consequências disso, os 4 sentiriam um formigamento no couro cabeludo. O que os chocou ainda mais foram as feras ferozes que apareceram na névoa fora do continente. Por algum motivo, grandes quantidades de feras ferozes foram atraídas para o continente de Mulu. Todos eles olharam ferozmente para o continente, mas também mostraram hesitação. Eles iriam atacar várias vezes, mas foram detidos. Era como se houvesse algo realmente atraente aqui para as feras ferozes, mas a racionalidade os fazia não ousar se mover. Isso resultou em hesitação. Havia bestas de nível 5 e até mesmo de nível 6 entre eles. O que aterrorizou Li Xiangdong ainda mais foi que ele até viu um 7º lugar como o melhor. Um BS de rank 7 foi o suficiente para lutar contra um cultivador Nirvana Kulean ser de estágio intermediário. Irmã Júnior Lu, não sei por que você parou nós 3, mas hoje temos que ir verificar. Devemos saber exatamente o que está acontecendo que está causando essa onda inesperada na energia de origem e atraindo todas as feras ferozes que se escondem na névoa estelar. Li Xiangdong pensou na fera de nível 7 e sua mente estremeceu. Ele olhou para Lu Yanfei com uma expressão muito séria. Os outros 2 anciãos também olharam silenciosamente para Lu Yanfei. Lu Yanfei mordeu o lábio inferior e silenciosamente acenou com a cabeça. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1158, Refinamento ósseo repetido. Capítulo 1158, Refinamento ósseo repetido. Um dos 2 anciãos disse, preocupado, se fosse apenas o nível 7, tudo bem. Eu só temo que, se isso continuar, uma besta de nível 8 que poderia lutar contra um cultivador de limpeza do Nirvana de pico possa aparecer, e se classificado 9 bestas que não são diferentes dos cultivadores Nirvana Shatterer são atraídas. Até então, meu continente de Mulu estará mergulhado no caos. Li Xiangdong ponderou um pouco e disse, lentamente, acho que não. Afinal, este continente está localizado próximo ao limite da região de classificação 4, então não deve haver nenhum monstro poderoso por perto. Espero que sim. O velho balançou a cabeça e revelou uma cara amarga antes de olhar para Lu Yanfei. Mesmo agora, os 3 não sabiam por que Li Yanfei os impediu de verificar. Lu Yanfei não explicou. Ela se transformou em um raio de luz e desceu. Os 3 se entreolharam e seguiram Lu Yanfei em silêncio. Quando eles chegaram perto do solo, houve um flash de luz e eles penetraram no solo. No subsolo, os 4 diminuíram a velocidade enquanto os rugidos se tornavam ainda mais claros. Por estarem mais perto do som, não apenas suas mentes tremiam, seus corpos também tremiam. Flutuações aterrorizantes vinham das profundezas, fazendo com que sentissem pressão em suas almas. Era como se houvesse uma existência terrível que poderia chocar o mundo e, antes disso, as 3 eram apenas formigas. Esse sentimento claro imediatamente fez com que parassem e suas expressões se tornassem sérias. Apenas os olhos de Lu Yanfei brilharam e mordeu seu lábio inferior, mas ninguém sabia o que ela estava pensando. Que diabos é isso? Para liberar tanta pressão. Essas flutuações não deveriam ser um tesouro. Os 3 eram extremamente cautelosos. Depois de hesitar um pouco, Li Xiangdong cerrou os dentes e abriu o caminho. Ele queria ver o que exatamente havia lá embaixo. Quanto mais fundo eles iam, maior a pressão se tornava. Os rugidos tornaram-se ainda mais ensurdecedores, fazendo-os tremer. Essa pressão fez com que eles se sentissem como se estivessem enfrentando o fim do mundo. Os 4 se moviam cada vez mais devagar, e a pressão vinda do solo continha uma pitada de loucura. No momento em que os 4 sentiram isso, eles imediatamente estremeceram. Eu sugiro que partamos imediatamente. Lu Yanfei ficou em silêncio durante todo o caminho, e esta foi a primeira vez que ela enviou uma mensagem. Os 3 restantes pensaram silenciosamente por um momento antes que os olhos de Li Xiangdong se iluminassem e ele dissesse, eu me recuso a sair sem saber o que está lá embaixo. Com isso, ele imediatamente avançou mais fundo. Os 2 anciãos hesitaram um pouco antes de segui-lo. Lu Yanfei soltou um suspiro e também o seguiu. À medida que os 4 iam mais fundo, a fonte do som se aproximava. Nesse momento, o rugido já era muito mais forte que um trovão. De sua posição atual, eles podiam ouvir o som original, um som estridente e estridente. Esse barulho era como o som de ossos quebrando. Isso os fez sentir todos os ossos do corpo formigando. No entanto, assim que os 4 se aproximaram e estavam prestes a entrar na fonte, um sentido divino enlouquecido passou por ele. Saia deste lugar,
Ponto de exclamação. Este sentido divino foi muito poderoso e os atingiu como uma tempestade. Li Xiangdong era o mais próximo e foi empurrado diretamente para trás pela tempestade. Seu corpo tremia e ele tossiu sangue enquanto sons de estalho ecoavam em seu corpo. Ele recuou sem hesitação e um medo monstruoso encheu seus olhos. Não apenas ele, mas até os corpos dos dois anciãos tremeram enquanto tossiam sangue e, imediatamente recuavam. Suas mentes tremeram e o medo e o terror apareceram em seus olhos. Até o corpo de Luan Fei estremeceu quando o sangue saiu do canto de sua boca. No entanto, seus olhos ficaram ainda mais brilhantes quando essa voz confirmou a especulação em seu coração. Qual senhor está cultivando aqui? Júnior é o Li da seita origem. Li Xiangdong juntou as mãos enquanto se retirava e tentava falar. Caia fora. O sentido divino se espalhou novamente, mas era várias vezes mais forte e louco do que antes. Essa sensação divina formou uma tempestade que fez o continente de Mulu tremer. Um poder enlouquecido veio dos depósitos e avançou em direção aos quatro. O corpo de Li Xiangdong estremeceu e ele tossiu ainda mais sangue. Sob o impacto deste poder, eles foram forçados para trás em uma linha reta como se houvesse uma força inimaginável empurrando-os. O chão tremeu antes de serem jogados para fora do subsolo. Assim que ele rompeu a superfície e flutuou no ar, houve outro rugido. Os dois anciãos foram expulsos do subsolo, ambos tossindo sangue. Eles estavam em um estado extremamente lamentável, e Luan Fei estava do mesmo jeito. Os quatro ficaram no ar, seus olhos cheios de terror. Seus corações tremeram quando eles se entreolharam. Luan Fei respirou fundo enquanto enxugava o sangue do canto da boca e disse lentamente, já te disse para não ires. Felizmente, embora o grande tio mestre estivesse com raiva, ele não nos machucou muito. Grande tio mestre. Os três estavam pálidos, e aquele senso divino enlouquecido estava impresso em suas mentes. Só de pensar nisso os assustou, mas as palavras de Luan Fei os assustaram. Luan Fei ponderou por um momento e disse suavemente, grande tio mestre Luzião. Todos vocês deveriam ter ouvido falar dele. Ignorando os quatro por enquanto, no subsolo, o corpo de 3.000 pés de altura de Wang Lin teve quase todos os seus ossos quebrados, deixando para trás cinzas de ossos na forma de uma pessoa. Ainda havia rugidos estrondosos vindo dele. Até mesmo a maior parte do crânio havia se despedaçado e ainda estava em colapso. Esse tipo de dor era indescritível e queimava as mãos do corpo original e do avatar. Nesse exato momento, sons de crepitação vieram do meio crânio restante, e ele desmoronou ainda mais. Ele continuou a desmoronar e as cinzas dos ossos se espalharam. O crânio continuou a encolher, até ficar apenas do tamanho de uma palma humana. Este pequeno pedaço de osso era realmente insignificante para um deus antigo de 3.000 pés, mas Wang Lin ainda resistiu, apesar do fato de que esse sofrimento foi o suficiente para fazê-lo enlouquecer. O estrondo continuou. O osso do tamanho da palma da mão começou a se desintegrar e tornou-se cada vez menor. Era apenas do tamanho de uma unha, mas, devido às consequências do colapso, ele se dissipou completamente. O tempo parecia parar e o mundo parecia não funcionar mais. Os ossos quebrados voltaram ao normal e começaram a se dissipar. Nesse momento, o avatar de Wang Lin abriu repentinamente os olhos e ergueu a mão direita. Pare. Com uma palavra, o corpo do avatar estremeceu imediatamente. Sons estrondosos vieram de seu corpo quando ele tossiu sangue e foi golpeado para trás. Ao mesmo tempo, as cinzas se dissipando pararam por um momento. Pouco depois, a aura de um deus antigo se espalhou como um louco. A energia de origem fora do continente de Mulu entrou e fechou-se neste lugar. Um rugido silencioso que poderia penetrar na alma ecoou no subsolo. Ele disparou e ecoou nos ouvidos de todos os mortais, cultivadores e criaturas do continente. Este rugido continha a vontade desafiadora. O avatar de Wang Lin sofreu ferimentos graves devido ao uso do feitiço Parar para ganhar uma chance de sobrevivência do corpo original. As cinzas que se dissipavam começaram a se condensar a uma velocidade inimaginável e formaram um pedaço de osso do tamanho de uma unha. Durante os processos de recondensação, a energia de origem do continente se misturou ao osso. O osso, reformado, era muito mais forte do que os ossos originais do corpo original. Este osso do tamanho de uma unha continuou a crescer até atingir 18 centímetros de comprimento. Este osso de 7 polegadas absorveu uma boa parte da energia de origem armazenada no continente de Molu. O osso ainda estava crescendo e logo formou um crânio curvo com cerca de 1,5 metro de largura.
No osso, houve uma explosão de luz negra, e essa luz negra foi a calamidade óssea que estava esmagando os ossos do antigo Deus. A calamidade óssea estava constantemente destruindo os ossos enquanto o corpo original continuava reformando-os. Esse ciclo continuou até que os ossos do corpo original atingissem o pico. Explosões de rugidos silenciosos ecoaram quando o crânio de 1,5 metro começou a crescer. Eventualmente, toda a energia de origem no continente de Mulu foi absorvida, não deixando nada para trás. Nesse momento, o crânio de Wang Lin havia se reformado completamente. Uma luz vermelha brilhou em suas órbitas, revelando uma vontade inflexível. Eu sou um deus antigo que ousa lutar contra os céus. Uma mera calamidade óssea não pode me destruir. A luz vermelha dos olhos do corpo original brilhou e seu pescoço começou a se formar. Ao mesmo tempo, a energia de origem reunida fora do continente de Mulu avançou em direção à barreira protetora. A barreira protetora desabou como papel. No momento em que entrou em colapso, a poderosa energia de origem entrou. Tornou-se uma tempestade e avançou para a seita origem. Todos os cultivadores da seita origem já haviam sido evacuados. Eles estavam olhando para a tempestade de energia de origem correndo no subsolo. O colapso da barreira e a onda de energia original fizeram com que as feras do lado de fora entrassem. No entanto, antes que eles pudessem se espalhar, eles foram puxados para a seita de origem por esta força de sucção. O céu estava encoberto pela névoa, e a névoa fluiu como um rio para o solo. Aquelas feras ferozes lá fora pareciam estar assustadas. Todos eles se retiraram e não se atreveu a se aproximar. Grandes quantidades de energia de origem e neblina foram rapidamente absorvidas por Wang Lin. O estremecimento continuou enquanto os ossos de Wang Lin se reformavam a uma velocidade incrível. Seus ossos recondensaram ao enfrentar a calamidade óssea. Não apenas seu crânio e pescoço reapareceram, como toda a parte superior do corpo de Wang Lin havia se reformado. Embora a calamidade óssea fosse forte, ele foi forçado a recuar da vontade desafiadora e da luta desesperada de Wang Lin. Não foi capaz de impedir que os ossos se regenerassem. Toda a energia de origem e névoa estelar dentro de 50 quilômetros do continente de Mulu foram puxados para dentro. De longe, parecia que um vórtice gigante havia se formado, e a seita de origem era o centro do vórtice. Ainda mais longe, uma besta gigante em forma de leão coberta de espinhos se moveu em direção ao continente de Mulu com um olhar ganancioso. Nenhuma das feras ferozes ousou abordá-la quando a aura de uma fera de nível 8 se espalhou. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1159. Capítulo 1159. Toda a energia de origem dentro de 50 quilômetros estava entrando, mas ainda não era suficiente. A parte superior do corpo de Wang Lin havia se reformado e sua metade inferior ainda estava se reformando. A energia de origem continuou a surgir, sendo puxada da área circundante de 500 quilômetros. Este vórtice gigante agitou toda a energia de origem e névoa estelar na área, mas sua expansão não parou. Afinal, em comparação com o continente de Mulu, 500 quilômetros eram realmente insignificantes. 1.500 quilômetros, 2.500 quilômetros, 5.000 quilômetros, 15.000 quilômetros, 50.000 quilômetros, 150.000 quilômetros, 500.000 quilômetros. A névoa e a energia de origem a 500.000 quilômetros do continente de Mulu enlouqueceram e avançaram para o continente. Muito poucas pessoas do Mar das Nuvens sabiam de onde vinha a névoa estelar. Era como se a névoa estelar sempre tivesse estado aqui. Se olharmos para trás, descobriremos que antes que o reino celestial desmoronasse e o antigo reino celestial ainda existisse, essa névoa também existia. O que exatamente era a névoa estelar era uma pergunta difícil para os cultivadores do Mar das Nuvens explicar. Eles só sabiam que era por causa dessa névoa estelar que o Mar das Nuvens estava cheio de feras ferozes. Wang Lin não sabia o que era a névoa estelar, mas quando a névoa se fundiu em seus ossos em formação, ele teve uma sensação estranha. No entanto, ele não foi capaz de descobrir o porquê. À medida que a energia de origem de 500.000 quilômetros do continente de Mulu avançava, as pernas de Wang Lin começaram a se reformar. A velocidade de crescimento explosivo foi mais forte do que a calamidade óssea e, um momento depois, sua perna esquerda se formou. Sua perna direita também se recuperou. Depois que todos os ossos de seu corpo se reformaram, a calamidade óssea desapareceu. No entanto, a calamidade ainda não acabou.
Depois que seus ossos foram restaurados, tendões começaram a aparecer e a carne se formou ao redor de seus ossos. No entanto, no momento em que essa carne reapareceu, ela imediatamente entrou em colapso. A calamidade da carne chegou e assim atingiu o objetivo de destruir sua vitalidade. Wang Lin já havia se preparado para esse fenômeno. No momento em que a calamidade da carne apareceu, o avatar limpou a pele do canto da boca e abriu seu espaço de armazenamento. Cristais de sangue do tamanho de um punho que ele obteve da terra do deus antigo voaram. Ele tinha usado alguns deles para ajudar o corpo original a manter um traço de vitalidade, e ele estava indo para nós e o resto aqui. Nesse momento, esses cristais de sangue voaram e caíram sobre os ossos de Wang Lin. No momento em que pousaram, eles invadiram seus ossos. No momento em que Wang Lin tirou os cristais de sangue, todas as feras, ferozes em retirada pararam, olharam para o continente e começaram a rugir. Havia um toque de loucura em seus olhos, como se os cristais de sangue fossem o melhor alimento para eles. Contanto que eles captassem um cheiro, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa por ele. Conforme os rugidos continuavam, essas feras ferozes imediatamente mudaram de direção e atacaram o continente de Molu. Havia bestas de classificação 5, 6 e 7 entre eles. Todos pareciam ter enlouquecido enquanto corriam para baixo. Os cultivadores da seita de origem ficaram chocados com esses eventos. Eles foram acordados por feras ferozes correndo para baixo. Depois que o corpo original de Wang Lin absorveu os cristais de sangue, linhas de sangue apareceram sobre os ossos. Conforme a energia de origem e a névoa estelar surgiram, a carne começou a se formar ao longo das linhas de sangue. Nesse momento, os rugidos das feras entraram no solo. A intenção de matar apareceu nos olhos do avatar, e os olhos do corpo original também emitiram um brilho fantasmagórico. Sons de estalidos ecoaram quando o corpo original encolheu de 3.000 pés para o tamanho de um corpo normal. O avatar avançou e se fundiu com o corpo original mais uma vez. Depois de se fundir com seu corpo original, Wang Lin olhou para cima e saiu correndo. Sons de estouro ecoaram quando ele saiu do subsolo. No momento em que ele saiu do subsolo, todas as feras ferozes avançaram para ele como um louco. A frieza passou pelos olhos de Wang Lin quando ele apareceu diante de uma fera parecida com um polvo e deu um soco com a mão direita. Com um estrondo, o corpo da besta feroz estremeceu e o sangue espirrou para todos os lados, criando uma névoa de sangue. Até sua alma havia se despedaçado, mas uma energia invisível apareceu e entrou no corpo de Wang Lin. Essa energia invisível era a vitalidade da besta feroz e o que Wang Lin mais precisava. Ele claramente sentiu que seu corpo original começou a se recuperar um pouco mais rápido, quando aquela vitalidade entrou em seu corpo. Wang Lin correu rapidamente para o lado de outra fera e deu um soco. Ele quase deixou para trás imagens residuais enquanto se movia socando. Ele fez chover sangue no continente de Molu. Aquelas feras ferozes queriam devorar os cristais de sangue que Wang Lin havia absorvido, mas antes que pudessem ter sucesso, todos explodiram um por um. Um estrondo estrondoso ecoou pelo céu. Wang Lin deu um passo e apareceu ao lado de uma piton gigante. Ao abrir a boca para devorar Wang Lin, o punho de Wang Lin pousou em sua boca. Sons de estalho ecoaram, então a vitalidade da piton penetrou no corpo de Wang Lin e sua boca explodiu. Em um curto período de tempo, mais de 100 feras ferozes morreram. Depois de absorver sua vitalidade, Wang Lin sentiu uma sensação extremamente confortável em seu corpo. Seus olhos brilharam e ele saiu correndo mais uma vez. As feras explodiram uma a uma. Quando os cultivadores ao redor que estavam escondidos viram isso, eles ficaram completamente chocados. Isso era especialmente verdadeiro para Li Xiangdong e companhia. Luan Fei estava um pouco melhor, pois estava um tanto preparada. No entanto, Li Xiangdong ficou pasmo com tudo isso, e os dois anciãos ao lado dele engasgaram. Grande tio mestre. Ele é o grande mestre tio. Era uma besta de nível 6, mas foi morto por um feitiço de soco do grande tio mestre. Nesse exato momento, o rugido de uma besta veio à distância. No limite do horizonte, uma besta em forma de leão de 2.000 pés de altura que estava coberta de chifres correu. No momento em que apareceu, todas as feras ferozes ao redor se espalharam como se não estivessem dispostas a chegar perto dele. Besta leão espada arrancou 8. As pupilas de Li Xiangdong se contraíram e os dois anciãos ao lado dele exclamaram. Até Luan Fei respirou fundo e revelou uma expressão nervosa. Wang Lin ergueu repentinamente a cabeça e seus olhos brilharam.
Diante dos olhos de cada cultivador, ele avançou como um meteoro no céu em direção à poderosa besta feroz de nível 8. Ele se moveu mais rápido que um raio. Ao se aproximar do leão, Wang Lin chutou impiedosamente com o pé esquerdo. Um rugido de sacudir o céu ecoou quando o corpo da poderosa besta estremeceu e explodiu em uma névoa de sangue. Uma grande quantidade de vitalidade entrou no corpo de Wang Lin. Ele era como um deus parado ali, desfrutando da grande quantidade de vitalidade da besta de nível 8. Os arredores de repente ficaram silenciosos, e a ganância das feras ao redor desapareceu e foi substituída pelo medo. Todos os cultivadores ficaram olhando para aquela cena, quase incapazes de acreditar em seus próprios olhos. Rank 8. Li Xiangdong ficou surpreso e sua mente estava em branco. Os dois anciãos atrás dele também estavam pasmos. Eles ficaram completamente chocados. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1160. Li Qianmei. Capítulo 1160. Li Qianmei. Apenas um chute foi capaz de matar uma fera de nível 8. Embora uma besta de nível 8 pudesse lutar contra um cultivador do Nirvana Cleancer, ela não poderia usar tesouros. Ele só poderia usar a lei que entendia, como feitiços. No entanto, ainda era uma besta de nível 8. Mesmo no mar das nuvens, um cultivador que podia matar instantaneamente uma besta de nível 8 era forte o suficiente para estar entre os poderosos. Li Xiangdong e companhia olharam estupefatos para tudo isso. Eles se sentiam como se esse grande tio mestre que nunca tinham visto antes estivesse cheio de mistério e majestade. Mesmo tendo dúvidas sobre a identidade de Wang Lin, eles optaram por ignorá-la sem qualquer hesitação. Com este poderoso cultivador em minha seita de origem, será apenas uma questão de tempo antes que a minha seita de origem domine a região de nível 5. Li Xiangdong e os dois anciãos se entreolharam com grande ânimo. Se eles soubessem que Wang Lin matou um cultivador Nirvana Shatterer da região de Rank 6, eles ficariam ainda mais chocados. Quando as feras viram o poder de Wang Lin, toda a ganância em seus olhos desapareceu e foi substituída por medo. Eles imediatamente começaram a escapar e estavam prestes a deixar o continente de Mulu. Wang Lin não se importou com o que os cultivadores ao redor pensavam. Ele continuou a absorver a vitalidade da besta de nível 8 para resistir à calamidade da carne. Depois de várias respirações de tempo, os olhos de Wang Lin se iluminaram e olharam para as feras ferozes que se retiravam. Ele avançou como um colhedor de vida e instantaneamente se aproximou de uma das feras que escapavam. Ele socou diretamente a besta, criando uma chuva de sangue e vitalidade. Flashes de luz encheram o céu enquanto Wang Lin se movia como um raio no céu. Cada vez que ocorria um clarão, uma besta feroz entrava em colapso. Em um instante, Wang Lin os perseguiu fora do continente de Mulu. Os flashes de luz continuaram e gritos ecoaram pelo céu estrelado. O que esperava todas as feras ferozes que foram atraídas pelos cristais de sangue foi um massacre. Este massacre durou cerca de 7 minutos antes de terminar gradualmente. Finalmente, não havia mais feras ferozes dentro de 5.000 quilômetros do continente de Mulu. Os poucos que escaparam guardavam uma memória terrível que nunca poderiam esquecer. Havia um cultivador no continente de Mulu que era como um deus. A barreira protetora ao redor do continente de Mulu foi reparada e tudo parecia ter voltado ao normal como se nada tivesse mudado. No entanto, o choque que todos os marinheiros da seita de origem experimentaram ainda estava lá. Nesse momento, do lado de fora do pátio sul, Li Xiangdong, Luan Fei e os outros dois anciãos estavam lá. Embora já estivessem ali há muito tempo, não estavam nem um pouco impacientes. Todos os cultivadores do pátio sul foram transferidos para os outros 3 pátios. Além de Shu Yun, que estava ao lado de Luan Fei, não havia outros discípulos restantes. Essas ervas foram todas trazidas de volta pelo grande tio mestre. O gaze de Li Xiangdong caiu sobre as ervas no pátio. Depois de ver Shu Yun acenar com a cabeça, sua expressão ficou animada. Neste momento, nas profundezas do subsolo abaixo do pátio, Wang Lin estava sentado lá com seu corpo original sentado no lado oposto, cultivando silenciosamente. Seu corpo original havia se recuperado, quase todo, exceto por pedaços de carne que ainda cresciam enquanto resistia ao último da primeira tentativa. O tempo passou lentamente. Depois de 3 dias, a luz brilhou no peito de Wang Lin e a calamidade corporal desapareceu. Ele teve sucesso ao passar totalmente a primeira prova e 2 calamidades das 3 provações 7 calamidades.
O corpo original abriu lentamente os olhos, revelando uma luz brilhante. Uma aura invisível se espalhou, sua pele estava ainda mais áspera e seus ossos ainda mais fortes. Neste momento, o corpo original tinha se tornado um verdadeiro deus antigo. Já não estava incompleto como antes. Depois de devorar a energia infinita da origem e a névoa misteriosa, o nível de cultivo do corpo original aumentou muito. Outra estrela apareceu ao lado das 5 estrelas em sua testa. Embora essa estrela estivesse um pouco embaçada e não totalmente formada, Wang Lin ficou em êxtase. Os deuses antigos não eram como cultivadores. Cada estrela era simplesmente muito difícil de obter. Nos últimos 1000 anos, Wang Lin passou por muitas dificuldades e correu riscos incontáveis para finalmente ser capaz de fazer seu antigo corpo divino atingir 5 estrelas. Embora a sexta estrela ainda estivesse embaçada, ela poderia usar muito mais força do que antes. Mais importante, uma vez que um deus antigo alcançou 6 estrelas, eles seriam capazes de produzir sua própria serpente Muongazer. Um sorriso apareceu no canto de sua boca. Wang Lin deixou seu corpo original nas profundezas do continente para continuar absorvendo a energia de origem e começar a formar sua serpente, Muongazer. Wang Lin saiu do subsolo e apareceu na casa no pátio. Ele soltou um suspiro profundo e seu humor estava muito agradável. Este corpo original passando no teste aumentaria muito sua força no mar das nuvens. Com seu avatar e corpo original combinados, matar um cultivador Nirvana Shatterer em estágio inicial não seria tão difícil quanto antes. No entanto, a diferença entre o início, o meio, o fim e o pico do Nirvana Shatterer é grande. Não sei se consigo enfrentar os cultivadores do Nirvana Shatterer no estágio intermediário com meu corpo e avatar originais fundidos. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele empurrou a porta e saiu. No momento em que Wang Lin apareceu, uma brisa suave soprou em seu rosto e foi muito confortável. A barreira foi ativada mais uma vez, então o céu ficou azul e nuvens brancas puderam ser vistas. Olhando para as ervas no pátio, Wang Lin tomou uma decisão. Ele levaria algum tempo para aumentar seu nível de cultivo usando a alquimia única do mar das nuvens. Enquanto ponderava, o olhar de Wang Lin pousou nas 5 pessoas do lado de fora, e ele disse lentamente, vocês todos podem entrar. Sua voz estava calma, mas continha um traço de majestade. No momento em que caiu nos ouvidos das 5 pessoas do lado de fora, todas respiraram fundo. Eles estavam tensos, mas cheios de respeito enquanto caminhavam para dentro. Shu Yun estava ainda mais nervosa ao entrar atrás de Luan Fei. No momento em que Li Xiangdong e companhia entraram, eles disseram respeitosamente, o discípulo cumprimenta o grande tio mestre. Eu não sabia que o grande tio mestre havia retornado, e deixamos de cumprimentar o grande tio mestre. Por favor, nos puna. Após uma breve conversa, todos foram embora. Shu Yun não podia mais morar aqui e voltou para o pavilhão sul com Luan Fei. Todo o pátio sul era agora uma área restrita onde nenhum discípulo tinha permissão para entrar. Ao mesmo tempo, sob a ordem de Wang Lin, grandes quantidades de pílulas de alta qualidade e receitas de pílulas foram enviadas a ele. No entanto, nenhuma dessas pílulas chamou a atenção de Wang Lin. Depois de observá-los, ele apenas guardou as receitas e mandou que as pessoas retirassem os comprimidos. Enquanto Wang Lin estudava alquimia, uma busca louca devido à morte de Shilo Xing começou longe do continente de Mulu. Os cultivadores das várias seitas de nível 6 enviaram cultivadores para verificar os continentes. Alguns até foram para as regiões abaixo da classificação 5. À medida que a região de posto 6 começou a se mover, as notícias do Jade e da receita começaram a se espalhar. Isso alarmou a região do rank 7 até chamou a atenção da região do rank 8. Raios de luz voaram das regiões 7 e 8 em direção ao continente selvagem selado na classificação 5 da região. A névoa estelar nas profundezas do mar das nuvens era extremamente densa, tanto que mesmo um cultivador do Nirvana Shatterer só poderia espalhar seu sentido divino por 150 metros. Correndo em um nevoeiro estrela sem preparação foi como indo no escuro, e foi muito fácil de se perder. As feras ferozes mais poderosas viviam aqui. Alguns até usaram feitiços para tornar seus corpos um com a névoa. Para compreender a lei, se nenhum cultivador os provocasse, eles não tomariam a iniciativa de atacar. Comparados a eles, os poucos planetas de cultivo na névoa das estrelas eram como estranhos, completamente insignificantes. No entanto, o poder contido nesses poucos planetas de cultivo era de abalar os céus.
Mesmo aquelas feras poderosas os temiam e não ousariam se aproximar deles. Esta foi a nona região do Mar das Nuvens. Havia 7 planetas de cultivo dispostos na formação da Ursa Maior na borda da região de classificação 9. Isso criou uma camada de proteção ao redor deles, fazendo com que não houvesse diferença entre eles. Neste momento, no primeiro planeta da formação, sob milhões de camadas de proteção, havia uma pradaria, e nessa pradaria erguia-se um edifício alto. Este prédio era uma estátua de um cultivador, apontando para o céu, parecendo xingá-lo. Uma sensação de majestade difícil de descrever envolveu a área. A pradaria estava completamente silenciosa e apenas algumas pequenas bestas espirituais apareciam às vezes. Eles brincaram e rapidamente se afastaram. Depois de muito tempo, um raio de luz se aproximou do horizonte. Havia uma mulher dentro do raio de luz. Ela era linda, mas tinha uma cor de cabelo estranha. Ela tinha uma cabeça de cabelo azul. Em todo o C-Cloud, only uma pessoa tinha que o cabelo. Aquele era Li Qianmei do 9º posto da seita Quebrando o Céu. Ela começou a cultivar aos 5 anos de idade, atingiu o estágio de estabelecimento da fundação aos 7 anos, formação do núcleo aos 19, alma nascente aos 26, formação da alma aos 37, transformação da alma aos 45 e ascendente, aos 61 anos. Cultivando, ela estava no auge do estágio Yin ilusório. Então, toda a seita de Quebra do Céu se esforçou para cultivá-la. Depois de mais de 400 anos, ela atingiu o pico do estágio Nirvana Skrier. Então, 300 anos depois, ela se tornou uma cultivadora do Nirvana Cleanser no estágio intermediário. Após 500 anos de treinamento externo, ela se tornou a mais jovem cultivadora do Nirvana, Shatterer na seita Quebrando o Céu. Até hoje, ela cultivou por mais de 1.300 anos e atingiu o estágio final do Nirvana Shatterer. No Mar Nuvem, o nome Li Qianmei era uma lenda. O discípulo Li Qianmei cumprimenta o ancestral. A luz desapareceu, revelando uma linda mulher lá dentro. O Jade de Simamu apareceu. Faça uma viagem para a 5ª região. Se possível, encontre a pessoa que encontrou, Jade e traga-o de volta junto com o Jade. Uma voz ancestral cheia de melancolia ecoou lentamente da estátua. Li Qianmei acenou com a cabeça respeitosamente e saiu. Havia um velho de cabelos brancos sentado dentro da estátua. Havia muitas manchas em seu corpo apodrecido e havia reminiscências em seus olhos. Depois de um longo tempo, ele balançou a cabeça e soltou um suspiro. Irmão mais velho, Sima, naquela época, talvez fosse o professor que estava errado.